Estamos no ar, sejam muito bem-vindos a esse episódio do Povo Talk. Galera, a gente tá muito feliz com isso, tudo que tá acontecendo. Espero que vocês tenham aproveitado o último episódio que vocês assistiram. E agora vai vir muito mais coisa legal. Bom, meu nome é Pedro, você já deve conhecer, mas pra quem não conhece, né? Esse é o Davi, o que Luciano, se chama Luciano. E que até agora ele não explica. Por favor, faz questão. Não vou explicar, a gente vai deixar isso pra um outro episódio aí. Vamos enrolando isso, Então fica o mistério. Fica o mistério. E a gente tá hoje com quem? Vocês já devem ter visto, mais uma vez, vocês já devem ter visto na thumb. Mas é muito bom apresentar, porque falar esse nome é muito legal. Então, Estamos aqui. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado, tem uma galera comigo aqui já, né? É porque... Mas vamos lá. Thiago Souza. Aí por quê? Bem-vindos do Mergulhar. Exatamente. Rapaziada, é um prazer estar com vocês. Muito bom estar com vocês aqui hoje, dia muito especial. E bora conversar, bora papear aqui que eu tô aqui hoje pra conversar. A resenha fora das câmeras aqui. Já começamos antes, né, a conversar. Já começamos separando algumas pautas que temos que tratar aqui hoje, que é com relação ao nosso produtor. Boa. Temos que falar. Mas depois a gente descasca. Boa. Mano, sinta-se à vontade. Que nem a gente já tava conversando antes, mas, tipo, pra ser esse ambiente tranquilo, a gente trocar uma ideia realmente, não ser um negócio que eu estava imitando a Gabriela. Boa noite. Uma entrevista, né, meu? Começamos agora com ele é gospel, ele é da igreja, ele é cantor. E a gente tem esse intuito, é igual a gente explica para todos os convidados que vêm aqui, que é o nosso slogan e que é um dos nossos propósitos. Além de ser uma conversa fluida, uma conversa mais tranquila, não ser realmente uma entrevista, a gente tem o intuito de impactar uma geração. É isso aí. E a gente tem certeza que com a história das pessoas, com a vivência que as pessoas podem transmitir através de uma história simples, Deus pode fazer um milagre na vida de uma pessoa, pode trazer a salvação, pode trazer um refúgio, sabe? Através de uma história simples. É isso entendeu? Mesmo. Totalmente, mano. Então é isso, velho. A gente conhecer a vivência e que com certeza, tipo, situações na qual você já passou e a galera vai sentir uma identificação, né, mano? Então, seja algo mais reflexivo, seja algo mais descontraído, mais independente da situação, para que tenha essa identificação e que a pessoa consiga, através da tua história, conseguir algo tipo, que vai agregar para a vida dela, né, mano? Legal. Então, vamos lá, né, velho? Vamos lá, então Antes de mais nada, né, conhecer sobre o Thiago, mano. Antes da gente entrar nessa parte do mergulhar, da banda, das coisas que aconteceram, conhecer um pouquinho de você. Totalmente, entender do que você faz para entender. Então precisa primeiro entender quem você é. Legal. Bom, mais uma vez é um prazer estar com vocês. Estou muito à vontade. Tô num lugar que eu estou aqui habituado já a estar aqui, então eu tô muito em casa aqui na Batista, então um prazer muito grande. Cara, o Thiago é um cara sonhador, tem 33 anos, tô ficando velho já. Vocês são novinhos ainda aí, me falaram a idade de vocês. Não parece não, pô. Tô cansado já, mas tô melhorando já. 33 anos, estou na Zona Sul de São Paulo, sou filho de 2 cearenses, casei com uma filha de pernambucanos, a Sheila. Sou músico, cantor, sou gerente comercial, além da música eu trabalho. Me formei em publicidade, me formei em teologia, tô fazendo MBA em gestão de vendas. Caramba, e assim, é uma vida meio 360, cara, é muito frenético. Então é música, é profissão, é projetos, é vida, família, né? E sou um cara muito, muito vivo. Acho que esse é um ponto que na minha vida, quem tá do meu lado sabe, eu sou um cara que vive mesmo, intensamente em tudo. Gosto de viajar, gosto de viver, gosto de correr, gosto de tá acontecendo, né? Eu acho que a vida ela é muito breve, ela é muito passageira, né? Ela é muito curta. Então eu sou um cara que gosto de viver intensamente, gosto de buscar coisas, crescer e só isso, aprender, sou uma explosão de ideias, toda hora eu tô conversando, tô criando, Sheila tá do meu lado toda hora, ela sabe, toda hora eu tô pensando em alguma coisa, pensando em criar, pensando em fazer, quero produzir, quero gravar, quero escrever, quero correr, assim, eu sou muito frenético, então e essa essência eu nunca perdi, né, desde que eu me encontrei assim com 13 anos, falei, nossa, acho que eu gosto disso, acho que eu gosto daquilo, né, quando a gente é moleque a gente vai se encontrando na vida e dali pra frente eu fui trabalhando, fui construindo minhas coisas e Deus tem abençoado muito, cara. Deus tem abençoado muito até hoje. Tudo que a gente tem vivido é tudo, assim, a mão de Deus acontecendo na gente, em relação a tudo que vocês imaginarem. Banda, família, projetos, a vida em si, sempre a mão de Deus. E eu acho que
Eu sempre fui um cara que colocou tudo na mão de Deus, sabe? Assim, de confiar em Deus, acreditar em Deus, deixar nas mãos dele. Não sou cristão de berço. Então, mesmo não sendo cristão de berço, quando eu era meio retardado lá fora, eu já tinha um pezinho, assim, de confiar no divino, na divindade, em Deus. E quando houve minha conversão, aí foi algo mais um encontro mesmo e me transformou. Me falaram, fontes, que você era o cara do rock. Total. Roqueiro. Cabelão grandão. Roqueiro Cabelão louco, grandão, louco. Grandão. Fontes Metaleiro. Cara, sempre fui roqueiro, até hoje eu sou. Mas assim, 15 anos, 14 anos, aquela idade de ser meio louco, quero me encontrar naquilo que eu gosto e tal. Então eu sempre fui muito roqueiro. E aí, velho, eu não era da igreja. Minha mãe já ia pros cultos, mas ela queria que eu fosse, mas eu era meio louco. Falei, não quero saber de igreja, negócio de... Quero rock. Que culto, nada, pregação, mó chatice. Tipo, na época eu era mó... Sim. Então, eu ia nas baladinhas e não sei o que, com 15, 16, aí montei uma bandinha de rock, tinha cover do Nirvana, cover do Green Day, e tocava e cantava. Aí foi ali que eu comecei a me encontrar com a música já, né? Com 14, 15, eu comecei a fazer aula de violão. Lá no Ipiranga tem um Céu Meninos. Não sei se aqui também tem um Céu por aqui. Tem. Mas Céu. Céu Cidade Dutra aqui. É, Tem então. o Vila Rubi também. Então, aí, né, família humilde e tal, não tinha nem condição de pagar aula de violão. Eu falei, não, eu vou estudar aí. E aí comecei a aprender o violão, aí fiz aula de bateria. E fui aprendendo. Então, assim, sempre gostei da música, né? E aí, quando... Eu passei por muitas coisas na minha vida, assim, na adolescência, mesmo foi um período curto de loucuras, assim, né? Porque 18 anos eu entrei na igreja, 18 para 19 eu me converti, aí não saí mais, né? Mas os 14 até os meus 18, assim, foi bem frenético, né? E graças a Deus que eu me converti. Eu acho que se eu não tivesse convertido, eu não estaria nem aqui falando com vocês, assim, o estilo de vida que eu levava, a forma que eu levava a minha vida era bem intenso, como eu falei pra vocês. Então, assim, Tanto pro bem quanto pro mal. Total. Eu tava me perdendo já algumas coisas, algumas pessoas, algumas situações, com álcool, com drogas. Eu tava começando a perceber que eu tava começando a perder um pouquinho mais a mão, assim, não, eu controlo até aqui. Até aqui eu consigo ir. Eu tava percebendo que com 17 eu tava já, putz, eu tô passando do meu limite. Então, graças a Deus tinha um plano de salvação na minha vida pra me resgatar, né? Aí foi uma transformação e tal, mas eu levo isso como testemunho. O Diego mesmo que tá com a gente aí, depois a gente fala um pouco do Diego. Sim. Andou com a gente há muito tempo, ele sabe. Eu contei muito do meu testemunho nas ministrações, principalmente no começo de banda, né? Contava muito a minha história, aquilo que eu vivi. Muitas pessoas eram impactadas. Pô, caramba, eu não fazia ideia. Você olha aqui você cantando, pregando e vê talvez coisas que você passou, que talvez nem seus pais souberam, que amigos souberam, e você compartilhando. Então, esse é o propósito, compartilhar minha vida para que pessoas sejam alcançadas, sabe? Assim, a transformação de vida que eu tive, entendeu? Mas é isso, Que da hora, mano. Mas aí você contando, tipo, sobre, beleza, esse todo o seu período, tipo, e processo de conversão, como que foi a sua experiência com Deus realmente? Um momento em que você já estava sentindo, você comentou que você já estava sentindo, peraí, eu acho que não é bem por aí. Por mais que você não tivesse o princípio ali, algo dentro de você já falava, calma, cara, não é pra esse caminho que você tá andando. E aí como que foi esse processo até você, tipo, ter sã consciência tipo, e passar por esse processo de conversão? Eu acho que a base de tudo é a família, sabe assim, em relação ao pai, à mãe, ou talvez que não tenha um pai ou uma mãe, mas alguém que cuide de você, um tio, um avô. Sim. Essas pessoas são muito influentes na sua vida, né? Quando você cresce, quando você vai amadurecendo. E a minha mãe, ela se converteu quando eu tinha 10 anos, né? E a partir dali, minha mãe sempre foi uma mulher de oração, sempre foi uma mulher de leitura da palavra. Então, assim, eu não querendo saber de igreja, mas eu vivenciava isso em casa. Minha mãe ia pros cultos. Às vezes eu ia com minha mãe porque ela pra não ir sozinha, às vezes eu ia com ela. Na época meu pai também não era cristão. Então, assim, eu já comecei a ir num culto ou outro com a minha mãe para poder estar com ela, né, mesmo não gostando. E aí ali eu já, né, poxa, tô aqui no culto, tal, e aí gradativamente eu vi minha mãe muitas vezes orando por mim, né? Quando eu saía, mãe, eu vou ali, vou com os meus amigos ali na Paulista, vou ali na Augusta, era muito louco assim, lá tinha muita balada, né, barzinho, então vou aqui, vou ali, vou tal. E aí e ela sempre falava, filho, eu tô orando por você, tal. Então ali eu já sentia que era uma semente que a minha mãe estava plantando em mim, né? E ela falava também diretamente, a mãe fala, sabe? Mãe é mãe, fala mesmo. Tá errado isso daí, né, meu? Isso não é o caminho que você tem que seguir, não é o que eu quero pra você e tal. E ela sempre foi uma mulher muito de oração. Então acho que um dos pilares, assim, eu acredito, né? Era a vontade de Deus, obviamente. Ele tinha um plano na minha vida com o ministério, mas também a minha mãe ser uma mulher de oração. Eu acredito que a oração ela tem um poder muito grande, né? Quando a gente ora, quando a gente entrega mesmo ao Senhor. E a minha mãe orando muito por mim foi algo que eu acredito que tenha sido muito influente, né?
com o poder de Deus, com o Espírito Santo na minha vida. Então, assim, e aí eu sentia isso, eu saía, eu fazia as coisas, só que passava muito rápido, eu falava, mano, caramba, velho, eu gosto, mas não é a parada que tá virando, não é, sabe, assim, você sentia que no fundo não era aquilo. Faltava alguma coisa. É, mano, então assim, eu curtia, a galera gostava de mim, eu sempre fui um cara popular, tá, só que, mano, não era aquilo. E aí, realmente, teve um dia que eu tava pronto pra ir pra balada, pra ir pro rolê com os moleques, tudo de preto, camisa, sei lá, de All-Star, tudo louco. Aí foi na minha casa 3 líderes de jovens da minha igreja, né, que eu tô até hoje na ADAI. Naquela época eram 3 líderes e eles vieram na minha casa. Pô, meu, vai ter um evento de jovens lá no Ipiranga, e eu queria muito que você viesse, Movimento Ipiranga, sei lá o nome. Aí eu falei, mano, não quero esse rolê chato, não. Não vou. Mas eu peguei o papelzinho lá e falei, beleza, tá, enfim. Eu fui, mano, eu fui. E aí eu lembro que naquele culto, tal, quem tocou naquele dia, nossa, foi uma banda que acho que nem vocês não conhecem, talvez, chamada Templo Soul. Galera, conhece? Não, porque é banda das antigas, como vocês não... Não. É uma banda de soul da... Fizeram feat com o Pregador Lu, não, eles são do soul, do black. É uma galera das antigas mesmo, né? E aí, mano, eu sou roqueiro, mas eu falei, caramba, os caras tocam muito, né? E eu já músico, gostando. Os caras cantando muito, tocando muito, aí eu, pô, me encantei na música. E ali também, eu comecei a sentir Deus falando comigo naquele dia. Foi uma parada meio inexplicável, assim, sabe? Quando Deus fala no seu coração, não é ninguém falando pessoas, né? Não é um arrepio emocional, não, é um negócio assim, do Espírito Santo mesmo. E eu senti uma parada diferente aquele dia. E aí, dali pra frente, eu comecei a sentir que eu talvez precisasse mudar a minha vida. E as minhas atitudes, depois daquele culto lá e tal, foi meio que um marco na minha vida. Eu comecei a ser diferente, eu comecei a me afastar um pouco mais daqui, comecei a beber menos, comecei a sair menos, aí eu já não tava mais tocando direito com os moleques, não tava indo nos ensaios. Então, eu acredito que a conversão, além da atitude de você vir à frente e aceitar a Jesus, ela é gradativa. A conversão é o momento que você aceita Jesus, você reconhece como seu Salvador, você é impactado por Ele, mas é gradativa essa mudança. Essa desintoxicação, sabe, assim, do mundo, de pessoas, aí eu me afasto de um amigo, aqui eu paro de pessoas que me fazem me afastar de Deus, enfim. Foi um processo que eu passei de conversão, até que eu realmente falei, não, acho que realmente agora eu tô diferente. As pessoas começaram a perceber isso em mim, não dava mais com os mesmos caras, não fazia mais as mesmas coisas, e foi bem instantâneo, que assim que eu me converti, eu já entrei no louvor, eu falei, não, eu quero ficar na igreja, eu quero cantar já, porque... Eu tinha muito medo de voltar ao mundo, né? Tipo assim, caramba, me converti, mas ainda não quero cair. Eu tinha muito disso, né? No começo, aquele chama do primeiro amor, assim, que eu me converti, eu quero fazer. Eu tinha muito receio de cair, de ter vontade de fumar com os amigos, de querer, sei lá. E aí eu me envolvi no louvor rápido, comecei a cantar, e comecei a me envolver. E aí, assim, né? Deus foi fazendo, Deus foi abrindo portas, Deus foi falando muito com a gente, comigo. Uhum. E aí já veio mergulhar, muito rápido, assim. Me converti em 2006... 6, sei lá, aí 8 já nasceu a banda, já, tipo, foi 2 anos que eu tava na igreja, já montei o projeto e começamos. E aí você foi diminuindo essa presença, e como que é o negócio, pô, mas o Thiago, ele não tá mais vindo, o que aconteceu? Ele não tá mais fazendo isso, ele não tá mais saindo com a gente, ele não tá mais... E como que você encara esse negócio? Você saindo, você não estando presente, você deixando de estar com certo círculo de pessoas, por motivos óbvios, e você indo para outro lugar que você não conhecia as pessoas, foi tudo um momento novo, enquanto você tava nessa disparidade, essa dupla situação, mano. Sim. Eu acho que são escolhas. Toda decisão que você vai tomar, você vai perder e você vai ganhar. Isso é natural. Não tem o que fazer, não adianta. Se automaticamente eu mudei um lugar que eu esteja, ou um grupo de amigos, ou minhas decisões, automaticamente, porque as ideias não batem mais. A partir do momento que eu não quero mais ir pra uma balada, eu não quero mais cheirar uma cocaína, eu não quero mais fumar maconha, eu não quero mais ficar com 1000 garotas num dia. Quando muda essa tua rotina, as ideias não batem mais. Os papos não são mais os mesmos. O pensamento não é mais... E aí é algo natural. Não é algo que você força. Não, eu vou virar a chave e não olho na sua cara. Não, é natural. Mano, vamos lá hoje. Vai rolar um som aqui, vai rolar umas bandas. Mano, eu vou no culto de jovens, velho. Você quer ir, aí você acaba com... E aí você fala, eu já levei todos os amigos meus, vamos pra igreja. E aí começa a não bater mais a ideia, entendeu? Não é algo assim que você força uma situação, mas é algo que flui, que é natural. Então, automaticamente, eu comecei a me apegar mais a pessoas que eram da igreja, comecei a fazer amigos da igreja, aí que eu conheci o Diego, conheci uma galera. Então, você vai se apegando mais a essas pessoas e automaticamente os caras que você não tem mais o mesmo tipo de pensamento. Óbvio, eu não acho que você tem que ficar numa bolha. Sim. Eu tenho amigos de infância
que não são da igreja, que até hoje são dos meus amigos, Aham. que vão na minha casa comer pizza. Eu não tenho esse tipo de bloqueio, de bolha. Eu acho que você tem que amar as pessoas, você tem que valorizar a sua cultura, as pessoas que são da sua vida. Então eu tenho amigos que não são convertidos, que não respeitam, até vão quando tem os eventos do mergulhar e tudo mais, mas são meus amigos até hoje. Só que Isso é bom. eu não acredito numa bolha. Eu não acredito numa bolha. Eu acho que a gente é um povo, a nação santa, povo adquirido. Nós somos, sim, filhos de Deus. Eu acredito na salvação e tal. Mas eu acho que a gente não pode viver numa bolha. Então, eu tenho amigos meus que... Os caras são pessoas normais, mas não quiseram se converter ou ainda não tiveram encontro com Deus e estão na vida delas. E Jesus mesmo, acho que se a gente seguir o exemplo de Jesus, eu vim para os meus não receberam. Então, tecnicamente, Jesus também tinha que só falar com o pessoal lá, os fariseus, os saduceus. Exatamente. E não, ele se cercava de pessoas simples, ou que eram pecadores, mas não deixando eles influenciarem. É só isso. É você Esse é o saber. ponto. Esse é o ponto. É você saber dosar o quanto que você consegue ir, igual você estava falando. Acho que melhor eu ir pro louvor e essas coisas pra eu não sentir aquela vontade, não sentir aquela falta. Porque a música, eu vi que é muito ligada a você, né? Você é apaixonado por isso. E foi, acho que um passo muito importante você ter entrado no louvor pra você, sabe, se desligar do mundo. Acho que ali foi a virada de... Uma válvula de escape. É isso, né? Uma válvula de escape, uma coisa que... A gente precisa se envolver no corpo, né? Não tem como um corpo funcionar, você continuar lá e não fazer parte do corpo. Meio que não dá pra a gente arrancar um dedo e o dedo continuar fazendo parte do seu corpo. Sim, não, ele exatamente. tem que estar parte do corpo, ele tem que estar ali junto, participando. E eu vi que você tem uma convicção em Deus muito grande e você tem esse trabalhar de Deus na sua vida. Você teve um momento, assim, da sua vida, assim, de toda essa trajetória, assim, que você... assim, que foi muito difícil pra você? Tipo, em alguma parte, assim, que você fala, caraca, ali eu vi Deus presente comigo, sabe? Ali eu não tinha mais forças. Na minha trajetória cristã ou na trajetória da vida? Não, na trajetória da vida mesmo, assim. Eu acho que nessa fase da conversão. Porque você que tem 18 anos, é uma fase que você tá construindo a sua vida em relação a tudo que você quer, talvez. Não, eu quero ser médico. Não, mas eu quero isso. Ah, não, mas eu tenho vontade de fazer isso. Eu quero ser jogador. Não sei. É uma fase que a gente tá construindo. E aí vem umas crises, né? A crise de qual é o meu caminho, quem que eu sou, tô terminando a escola agora, pra onde eu vou. Então, eu acho que essa fase da minha vida foi uma fase, assim, de me encontrar com a vida, me encontrar com Deus. E aí rolou essas crises. Por que eu nasci? Pra onde eu vou? Quem sou eu? O que é a vida? E aí... Então, eu acho que a minha conversão foi uma nova vida. A gente acredita muito nisso. E foi uma nova vida mesmo. A minha conversão foi um novo tempo na minha vida que eu estava em muitas crises, enfrentando muitas crises. E quando eu houve a minha conversão, eu realmente me encontrei. E aí eu vi quem realmente eu era. Filho de Deus, salvo, acreditando no propósito de Deus na minha vida. Então, foi ali. Acho que foi essa chave que, na minha crise do mundo com a igreja, onde eu vou. E aí eu encontrei Jesus e acabou. Aí deslanchou. E aí minha vida mudou e tal, e caminhando. E foi aí que surgiu o mergulhar? O mergulhar surgiu em 2008, cara. 2008 eu já tava no louvor, mas já tinha esse desejo de banda, já tinha esse sentimento de fazer um projeto fora da igreja, né? Não fosse da igreja, mas itinerante. E aí em 2008 montou uma banda. A gente tava no acampamento lá da nossa igreja, e na época eu já tava cantando e tal. Aí teve um dia lá que uma das cantoras falou, a gente não tem uma banda de noite e tal. Dá pra você fazer? Vê com os meninos aí, tinha muito músico, amigo meu, molecada. Falei, vamos fazer. E aí eu queria fazer um rock, né? Então peguei todas as músicas das antigas, Faz Chover e tal, e só mandei um rock and roll. Faz chover, um hardcore. E aí saí de tarde, a galera jogando bola no acampamento, na piscina, e eu fazendo esse, né? Aí de noite a gente cantou, tocamos lá, foi divertido, né? Depois dali, cara, eu senti Deus falar comigo. Falou, eu tenho algo pra vocês muito além do que esse dia. Não é só aqui. Deus falou claramente no meu coração isso, sabe? Assim, eu tenho algo pra vocês e não é só aqui. Não é só esse dia, é muito além. E aí ali nasceu a banda. Na época não tinha nenhum nome, né? Não era mergulhar, então a gente ficou de 2008 a 2010 sem um nome. A gente criou um nome chamado NF7. NF7? Aí você pode mandar várias coisas. Por que NF7? Eram 7 pessoas na banda. E aí, tinha uns caras que falavam que era nota fiscal paulista, outros falavam que era, porque na época a NX0 tava em alta, né, e eu falei, mano, não tem, nossa, aí eu fiquei, nós formamos 7, NF7.
E ficou um tempinho assim, anunciando. Inicialmente, a gente só tocava no culto de jovens da nossa igreja. Então, assim, todo culto de sábado era a banda NF7, né? E ficou lá, tocando. Aí eu já conheci o Diego na época, o Diego já, inclusive tocou, acho que nessa época, né, de NF7, não foi? Ele tocou? Ele tocou baixo, baixo. no mergulhar. Eu não lembrava dessa informação. No mergulhar ele tocou baixo. Você deixou ele tocar baixo? Então, cara, eu tentei, mas tocou. Não tinha ninguém e ele tocou comigo. Não, mas graças a Deus, Deus revelou. Deus transformou tudo. Deus transformou, né? Total. Deus é um Deus de transformação. Deus né? pode, Graças a ele Deus. pode. Ele pode, a gente vê. Ele fez um milagre. Isso, Ele fez um um milagre. milagre. E aí de 2008 a 2010, então era NF7 e era só culto de jovens. E aí 2010, e aí sim nós começamos a ter mais ensaios, a profissionalizar um pouco mais. Teve uma troca de alguns músicos, alguns meninos não queriam mais tocar, porque era muita molecada. Então, assim, muito oba-oba, né? E aí, realmente, com o tempo, você vai vendo quem realmente quer ficar, quem é comprometido, quem não é. E aí, a galera ficou um outro saindo e tal. Basicamente, eu fiquei, né? E aí, foi entrando músicos novos, que aí já realmente os meninos estão comigo até hoje. O Jean, o Johnny, entrou a Manu também, naquela época, né? E eles, assim, super, né, envolvidos, de conservatórios, né, que toca muito e tal. E aí começamos a construir o Mergulhar, né? Então, e aí 2009 para 2010 se tornou Mergulhar, e aí foi construindo nosso projeto. Pô, então vocês já tem bastante tempo, Não, né? se você for ver, são 14 anos de projeto, né? Caminhada. De Mergulhar, são 12 anos de Mergulhar com esse time que tá comigo. Em 2008 eu comecei o projeto, mas é isso, assim, foi bem na minha conversão, já montou a banda e fomos caminhando. E aí, você entende que foi a descoberta do seu chamado? Foi. Como que você... Você falou muito da banda e tal, mas naquele momento, qual que era o seu sentimento, assim? Nossa, descobri meu chamado, é isso que eu quero? É isso que eu vou fazer pro resto da minha vida? É isso que Deus colocou no meu coração? Era bem isso. Eu já sabia que era aquilo. Tipo, brilhava meus olhos. Quando eu tinha que ir pro ensaio, quando eu tocava, independente de onde fosse o lugar. Era numa praça, era numa igreja pequenininha, eu brilhava meus olhos, assim, o Tiago, né, e também o que Deus tinha comigo, então, eu já sabia que era aquilo, né, quando eu comecei com o projeto, eu falei, é isso, eu gosto, eu amo isso, viver isso, é a minha escolha, é o meu caminho, é o que eu vou me dedicar, é o que eu vou abrir mão de sei lá, de noites mal dormidas ou de tempos estudando, ouvindo música, escrevendo, mas é isso que eu quero, Então foi ali que eu me encontrei mesmo em relação ao propósito de vida. E eu enxergo hoje o ministério é um propósito na minha vida, sim, é meu propósito de vida, entendeu? E, assim, agora partindo pra essa área, tipo, mais de relações humanas, porque, por exemplo, você formar uma banda, a banda é formada por uma pessoa, então, tipo, você tem várias pessoas que estão em volta. Então, é um chamado que você precisa encontrar pessoas específicas para isso. Eu vejo, por exemplo, para a gente formar a nossa equipe aqui, a gente apresentou a ideia para um, e aí foi indo para outro. Para eu encontrar uma pessoa que a gente consiga ter uma sincronia é outra. Então, tipo, são todas situações. Você, quando falou que ia vendo quando tem as pessoas que estão aí, vamos decidir quem vai ficar. Como que foi essa relação para formar a banda mesmo? Foi um desafio. Vocês sabem aí com esse projeto de vocês, encaixar pessoas que estejam envolvidas, engajadas, galera voluntária, não é um projeto, não é uma empresa, a galera não é o ganha-pão deles ali. Claro que proporcionalmente com o tempo você consegue, né, melhorar, mas um projeto, uma banda, assim, é realmente quem tá muito afim, quem tá muito engajado. E eu acho que aí também ali naquele momento já levantou em mim um papel de líder, que eu tinha, né, que talvez eu não sabia, mas eu já tinha esse sentimento de liderança, de bora organizar, bora planejar, vamos construir, vamos pensar, engajar as pessoas, influenciar as pessoas. Então, com 18 anos já tava meio assim, 18 anos eu acho que comecei, 19, sei lá. Eu já tava nisso, então chamei meus amigos, eles toparam e a gente foi sabendo lidar com as dificuldades. Porque um saiu, saiu meu guitarra, e agora, mano, o que eu vou fazer? Ou saiu o outro. E também muito na dependência de Deus. Eu falava, Deus, faz a sua vontade, sabe? Assim, eu tô aqui totalmente disposto ao que o Senhor quer pra mim. Então foi muito nisso, né? Eu tentando dar o meu melhor na minha liderança, me organizando, tendo aquela resiliência de lidar com pessoas, né? Porque vocês sabem muito bem que pessoas são diferentes das outras. É difícil. Totalmente. Cada um tem um jeito de cultura, pensar, forma de pensar, tudo é muito diferente. Então, lidar com pessoas é difícil.
Quem lidera sabe disso, ou quem tá em grupos sabe disso. Então foi esse desafio. Como líder, eu me encontrei como líder, né? Tive essa resiliência em saber lidar com as trocas, em saber lidar com os ensaios difíceis, com os nãos, com as portas que foram se fechando. Foi aprendendo a lidar com isso. E eu acredito muito, cara, que foi Deus que abriu esse projeto. Eu acredito muito ainda que Deus tá ali, sabe, assim, guiando com as decisões, com as coisas que vão acontecendo. Ele vai levando a gente. Claro, a gente aqui como humano, a gente também tem que saber tomar a decisão certa. Mas a gente pensava muito assim, Deus, tá nas suas mãos. Se o A saiu, se o B saiu, Deus, prepara alguém, coloca alguém, né? E também eu acho que é propósito. Deus tinha um propósito em unir os meninos daquela época, os que estão com a gente hoje. E a gente tá vivendo nesse propósito. Todos esses você conheceu aonde? Todos eles na igreja? Foi na igreja? Foi. Os que estão agora, né? Sim. Todos foram na igreja. O Johnny foi uma indicação. Tava precisando de um baixista. O Diego tocava na época. O Diego tocava na época, precisava de um baixista. Você precisava. Isso era um fato. Isso Total, era um fato. tava desesperado. Se tinha um baixista ou não, né? Tô precisando de um baixista. Precisava ali. Não, e aí trouxemos o Johnny. O Johnny entrou e a gente com o irmão dele. Aí quando eu cheguei na casa dele lá, o cara tocando demais. Falei, não, bora, vamos entrar. A Manu entrou um pouco antes também, foi na igreja. A gente fez lá uma audição lá com ela e passou. E foi, assim, basicamente foi todo mundo na igreja. Eles eram de outras igrejas, depois vieram pra nossa. A gente se juntou lá e estamos aí até hoje, né? Então, o Batera entrou faz uns 5 anos, uns 4, 5 anos. Ele é o mais novo. Ele é o mais novo. Tinha um outro Batera, o Batera saiu e entrou esse agora, então uns 4 anos com a gente. E aí, por exemplo, você falou que vocês já foram tomando algumas medidas mais não falo administrativas, profissionais. Acho que profissionais é a palavra. E como foi o primeiro CD que vocês gravaram? Então, quando chegou um ponto, não, agora a gente vai gravar algo, produzir um conteúdo para ser algo mais profissional. 2012, cara, a gente queria muito gravar um CD. Já tinha músicas prontas e a gente não tinha dinheiro. Falamos, e aí, vou vender o carro? Né? Não tinha o que fazer, enfim. Aí 2012, uma menina que trabalhava na banda na época falou, vai ter um concurso de bandas aí em São Paulo, de várias bandas, que na época a rádio era tipo uma rádio muito estourada. Os caras estão trazendo um monte de banda aí. É difícil, mas a banda que ganhar vai ganhar um CD gravado e vai tocar aí muitos anos na rádio. Tipo, era a rádio número 1 de São Paulo. Falei, mano, bora. Eu muito desacreditado, velho. Eu falei pra vocês que, nossa, será? Mano, é muita gente talentosa, velho. A gente é mais um, né, e tal. Enfim, entramos nesse concurso, foram várias fases e com música, era uma música autoral, lembro até hoje, era uma música autoral, era uma música que você tinha que fazer a Me Ama do Diante do Trono, uma versão diferente, e a da Bruna Carla, Sou Humano, acho que era. Vocês fizeram a versão rock, né? Sou humano. Aí fizemos a música Esperança, que é a música autoral nossa e tal. Aí lançamos a Me Ama, que é a música, tipo, muito rápida, pra cima, celebração, e a Sou Humano foi a versão mais rock. Aí foram várias fases, né, tipo, seletiva de todo mundo no estúdio, cara, o dia inteiro lá, depois oitava de final, tipo campeonato com Libertadores. Mata-mata. Tipo assim mesmo. Agora são 10 bandas aqui, mergulhar e mais 9. Passou 5. E o mergulhar passou. Aí, semifinal, a gente até fez na época um vlog, né, os vídeos na época. E aí veio a final, a gente ganhou. Foi assim, surreal, assim, foi um dos marcos. O troféu tá na minha casa até hoje lá. Tá guardadinho lá, primeiro lugar. Tipo, foi um marco na nossa vida, 2012. Aí ganhamos esse concurso. E aí, dali pra frente, foi realmente um divisor de águas. A banda já estava musicalmente mais estruturada, espiritualmente também mais consolidada. A gente estava na mesma igreja, a gente tinha uma visão já muito junto, assim, do reino, né? Então, e aí, dali pra frente, ganhamos um concurso, gravamos CD em 2013, lançamos em 2014, demorou um pouquinho, mas 2014 saiu. Dali pra frente, a gente começou a lançar. Então, lançamos esse álbum. Aí lançamos Eu Me Rendo, né, I Surrender, versão da Hillsong, que também foi uma canção que ela cresceu muito. Naquela época, acho que o orgânico vinha muito mais, né? Naquela época de você lançar um clipe no YouTube, nas plataformas, o orgânico era muito mais fácil né? A gente não investiu nada no clipe, e o clipe bateu, sei lá, 25 milhões, assim. Então, o orgânico naquela época era bem legal. Então, lançamos esse primeiro projeto, né? E aí... Peraí. Foram 25 milhões? De views. Então, eu... É que ele falou, calma aí. Foi. Caraca! Não, assim, no primeiro... A gente lançou um clipe em 2014. No primeiro ano, bateu 1 milhão. Tipo, chegou 1 milhão. Aí quando bateu 1 milhão, eu falei, nossa, mano, 1 milhão? E naquela época 1 milhão? Não. Era muito mais do que é hoje, né? Você foi falando assim, aí beleza. Se fosse hoje, bati semana passada 25 milhões. Hoje... Aí eu falei, não, beleza. Aí quando você tava falando, aí você falou assim, não, 2014, 25 milhões.
falei, caraca, Mas sabe por é quê? muito grande. Mas sabe é por quê? mainstream Total. Acho que quem que batia 25 milhões naquela Não, época? porque naquela época ainda tinha CD. Naquela época, ainda algumas casas tinham videocassete, ainda assim. Era uma geração que estava transtornando pro streaming mesmo. Não tinha ainda Spotify, Disney, plataforma. Então era um momento, cara, que chegar em números maiores era muito difícil. Né? Então, quando a gente bateu 1 milhão de um ano pro outro, e depois mês a mês, 1 milhão, 2 milhões, aí foi mês a mês. Pá, 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 pá. A gente falou, mano, tá acontecendo? Tipo, que loucura é essa? Né? E aí foi um divisor de águas, realmente. A banda começou a crescer, convites de igreja, muitas ministrações, a gente rodou muito já. E ali a gente continuou construindo a banda, né? Então, pô, vamos lançar músicas novas, e fomos lançando singles, né? Então, 14, 15, 16, a gente foi lançando single. Ali vocês já viviam da banda? Não. Porque a gente como eu falei pra vocês, são escolhas, né? E eu sempre priorizei muito ter uma vida tranquila, ter uma vida assim de conquistar as minhas coisas financeiramente falando. Então, sempre quis ter minha casa, ter meu carro, ter as minhas coisas. E vida de músico não é fácil. Os músicos que vão assistir, vocês que são... Ser músico não é fácil. Você se desdobra da aula, toca, grava, ministra e toca e grava e é uma loucura, né? E paralelamente sempre trabalhei. E paralelamente eu sempre tive uma profissão. Desde cedo eu fiz faculdade, sempre trabalhei em empresa grande. Então eu vivi essa vida louca desde moleque. Assim, eu trabalhava muito, estudava e a banda sempre ativa. Então saía do trabalho, ensaiava até meia-noite, 1 hora pra tocar no sábado. Então eu falei assim, eu sempre quis construir isso junto, sabe? Porque eu sempre quis ter uma segurança, eu nunca quis me arriscar. Né? Então a gente foi nisso, lançamos o álbum, tocamos em muitas igrejas, foi ministrando, fomos fazendo nossos eventos e tal, e foi construindo. Então 14 lançamos o álbum, veio Eu Me Rendo, 15, 16 fomos lançando algumas músicas, aí em 17 a gente lançou um projeto chamado Live Mergulhar, que foi bem bacana, numa oficina. A gente quis fazer um projeto super novo, assim, tipo, diferente, né? Foi numa oficina mecânica com uma Kombi do lado, com Legal. peça de carro. O Diego que fez lá a captação do áudio e tal. Ficou mais ou menos feliz. Aí ele foi pro lugar que ele... Aí agora sim. Agora, se você tivesse falado, aí ele voltou a tocar o baixo. Não, aí eu não ia nem gravar esse projeto. Falar, pô, velho. Eu não sei se vocês estão usando legal. A gente vai aloprar ele. Não, mas o Diego, ele vai falar dele ainda, mas o Diego, ele começou com a gente... Tem a meia hora final, né? Vai ter. Foi 2009, assim, bem no começo, né? Você entrou em 2008, né? 8, 9, né? Quando virou NX0. NX0, não. NF7, mano. Então, mas aí em 2017 ele já tava na banda e tal, rodando com a gente, e aí a gente fez esse projeto Live Mergulhar, que, foi super bem também, aí foi ali que a gente começou a fazer umas collabs, né, de participação e tal. Na verdade, no primeiro álbum a gente fez uma collab, que na época não era nem collab nem feat que eu chamava. A gente fez uma participação, que era do Rodrigo Soeiro, nosso pastor, ele gravou com a gente nesse primeiro álbum, uma música. Aí em 2017, nesse projeto da oficina, eu gravei com o Felipe Lancaster e o Neto, que a gente gravou também uma versão do Eu Me Rendo, porque assim, a versão do primeiro projeto era estúdio. Então era estúdio, era uma coisa mais... E a gente fez essa live, então assim, foi tudo valendo, gravamos, né, cru ali, gravou, depois mixou e masterizou, assim, foi uma parada de... Vamos ver como que é o mergulhar ao vivo, né, não vamos jogar no estúdio não, vamos deixar valendo. E aí lançamos esse clipe com o Lancaster e com o Neto, outras canções. Esse clipe também foi Eu Me Rendo ao vivo, tá com 21 milhões mais ou menos também, então foi bem também, na época, 2017 o streaming já tava crescendo um pouco mais. Enfim, foi isso. Aí 2018 entramos na Sony, em 2018 entramos na Sony, no finalzinho de 18, né? Aí gravamos o nosso álbum, o primeiro álbum chamado Profundo, 2019, com o Baruch, a produção do Baruch e tal, aí foi uma produção maravilhosa, assim, um projeto lindo. Aí em 20 foi indicado ao Grammy esse projeto, né, que aí pra nós foi assim, sei lá, não tem nem explicação. Eu tava até conversando com a Zaf, foi né? Em qual, o MBA, né? Qual data? Foi em 2020. 2020. Na indicação como álbum cristão, melhor álbum cristão, né? E, cara, quando eu recebi a ligação lá do diretor, vocês foram indicados, assim, pra mim já acabou. Aí eu falei, acabou. Posso parar por aqui já. Vocês falaram que é como se fosse o MBA da música. É tipo, é a Copa do Mundo, mano. É o Oscar do filme, é da música, né? Então, assim, quando o seu trabalho é reconhecido, cara, internacionalmente, não tem o que você falar, assim, é muito assim, é a mão de Deus ali, mas também assim, o seu trabalho ali, fala, cara, que da hora, o negócio que eu tava no estúdio ali, no sofazinho, escrevendo, eu lembro que eu tava lá com o Baruch, algumas coisas, mano, vamos escrever assim? Eu falei, vamos, aí comecei, produção, e dias ali no estúdio, e dias imerso naquela produção, então assim, é uma realização realmente de um sonho, cara, quando você
quando você chega numa indicação como essa, né? Então foi algo incrível, né? Foi algo surreal. E em 2020 também foi quando seu pai, né? Foi. Teve Então, como que foi essa situação, mano? Cara, foi uma parada bem... E aí foi uma junção de várias coisas, né? Em 2020, comecinho do ano, meu pai, ele fez um exame de rotina, porque ele tem hérnia e tal. E aí no exame, na ressonância, o médico olhou e falou, meu, dá uma olhada no seu pâncreas, porque tá manchinha lá. Aí foi fazer o exame e descobriu um tumor, tá? Então no comecinho de 20 ele descobriu um tumor. Aí veio a pandemia, né? E aí, quando veio o tumor, quando eu descobri, né, e tal, que era maligno, eu realmente fiquei assim, sem chão, né? E aí eu fiquei totalmente à mercê de Deus, assim. Eu falei, Deus, eu não tenho o que eu possa fazer, né? Apenas cuidar do meu pai e confiar em ti, né? Então é uma fase muito delicada, é uma fase que você se reencontra com a vida, com Deus, uma fase que você... Só quem passa sabe, assim, que é um sentimento de perca, assim, que não que a pessoa vai morrer, mas é um sentimento de medo, sabe, assim, que você não sabe como vai ser, você não sabe o que vai ser, porque quando você recebe uma informação de um câncer, é meio que, você tá com uma doença que talvez daqui a um ano você morra. Todo mundo sabe que uma hora vai acontecer, mas parece que ele te lembra e marca uma data, assim, é uma coisa muito surreal, né? E foi aquele momento que eu tentei me aproximar mais de Deus, mais ainda, né? Muitos anos de igreja, mas de verdade, diante de Deus. Eu nunca em nenhum momento cobrei Deus, eu nunca perguntei por quê, sabe assim? Por que meu pai? Eu tô na igreja, eu tô na banda. Não, nunca. Eu sempre falei assim, Deus, é a sua vontade. É a sua vontade. Eu sempre fui muito assim. O que tá acontecendo aqui na minha vida, Deus, é a sua vontade. E até agora, meu pai operou em julho, né? E passamos um processo e tal. E eu sempre falei, Deus, é a tua vontade. Não vou culpá-lo, não vou julgar, né? Porque isso aconteceu ou aquilo. E aí foi um misto, porque em 20, meu pai, né, com tratamento, no meio de uma pandemia, e aí eu recebi a ligação. Vocês foram indicados pro Grammy. Então, assim, você vai aprendendo a lidar, cara. Você vai aprendendo a lidar com altos e baixos, e você vai aprendendo a lidar. E também, assim, já tô com 33, né? Porque eu tinha 30. Não era tão novo, então eu já tinha passado por coisas... A maturidade também conta muito. A tua estrutura, assim, caramba, mano, é difícil lidar com isso. E aí você vai aprendendo a lidar. Então, foi uma fase de muitos desafios na minha vida, né? Mas em nenhum momento Deus nos desamparou, sabe? Em nenhum momento, mano. Ele sempre tava ali, velho. Quando eu tava chorando, quando eu tava sorrindo, quando eu tava com o mergulhar tocando. Na época a gente fez muita live, né? Porque não tinha... Inclusive, acho que a última ministração antes da pandemia foi aqui. Foi em março, um culto de jovens. Depois daquela ministração em março, aí realmente, vai ter lockdown. Aí acabou, né? Assim, aí agendas zeraram, aí paramos de tocar, aí foi bem difícil, né? Mas o Grammy, acho que foi uma premiação, acho que de gratidão mesmo, assim, a banda, sabe, os meninos ficaram tão felizes, eu fiquei muito feliz em ver eles emocionados, sabe, felizes pela premiação. Então foi um marco na nossa vida, assim, que eu nunca vou esquecer. Eu sempre vou ser grato a Deus. A gente não ganhou, mas só pra ter sido indicado, assim, entre os 5 ali, sabe? Só os caras que eu sempre acompanhei desde moleque, tipo, Aline Barros, a galera grande. Falei, nossa, o mergulhar tá ali no meio, sabe? Assim, é algo surreal, né? Então, valeu a pena. O né? projeto que Deus colocou lá atrás do meu coração. Exato. Tá num ponto que você nunca imaginou, né? Não. E aí quando eu recebi a ligação do Grammy, eu fiquei meia hora assim, na sacada de um prédio, viajando em tudo. E eu comecei a lembrar. Quando eu era moleque, mano, quando muitas portas fecharam, quando muitas pessoas falaram, você canta muito mal, quando muitas pessoas já falaram, a banda é ruim, cara, a banda é fraca. Tipo assim, já ouvi de uma pessoa ou outra e isso machuca. Sabe, é igual você tá com um podcast e vem alguém, mano, vocês são ruins, sabe, assim, não tá rolando. Machuca. Não adianta falar, não, você se afeta um pouco. Então você lembra algumas coisas, né? E aí veio a memória, tudo que eu vivi com os meninos, os ensaios, as noites mal dormidas, quando eu chorava de chateado porque não estava dando certo, quando eu me alegrava. Então é um misto de sentimento. E é uma premiação, assim, que realmente, né? A gente só ficou triste porque a gente não pôde ir, porque no ano que a gente foi indicado, a pandemia estava na tampa, então foi feito online. Então foi feita a premiação de maneira virtual. E no outro ano, voltou, né? Mas a gente falou, nossa, vamos lá, né? Que é quando... É porque você vai pra lá, você vai pra Las Vegas, você fica lá, tem uma premiação, como se fosse um Oscar mesmo, né? Então, e não é só o seu segmento, né? Então tem vários rap e tal, sei o quê. Você conhece muita gente. Não, querendo ou não, é um networking, né? Ali Total. você poderia ter feito algum feat com esse pessoal que você
acabou Sim, conhecendo, você sim. poderia ter tido um contato, fazendo um feat, Total, alguma coisa. claro. É um lugar É uma muito experiência, importante, né? Uma experiência. Sim. Mas Sim. assim, eu não trocaria nada, assim. Meu, foi na pandemia, foi no lockdown, tá tudo certo. E foi na vontade de Deus, né? É isso. É sempre É isso. isso. Quando, era pra ter sido assim. Era pra ter sido desse jeitinho, assim. Numa pandemia, a gente foi indicado ao Grammy, fizemos a premiação, assim, o dia da indicação, colocamos num telão, uma das nossas igrejas, a gente juntou só a banda mesmo, que a gente, né, a família, assim, assistimos junto e foi top. É, Uau, que legal, mano, que legal. E ainda mais, agora pensando nisso tudo, você falando de toda a sua vida, as coisas que você tem que conciliar, você ainda tá com a banda. Imagina, tipo, você trabalhando e ainda chegando no trabalho. Nossa, e aí, como foi seu final de semana? Eu viajei. Ah, então, cara, eu tava ali no Grammy e foi um negócio. É bem assim. Então é muito maluco, né? Esse negócio de você ter que conciliar tanta coisa. E a gente tava falando até com o Zazá sobre também esse momento da vida dele também que ele falou, que ele teve que conciliar muita coisa porque ele tava buscando algo a mais. E aí você falando que você tava ali na sacada lembrando de todos esses outros momentos, foram momentos nos quais você tinha que conciliar muita coisa, tava num corre tremendo e que ainda assim você passou por essa situação. Então eu também vejo algo muito de perseverança assim em vocês e continuando e indo lá, não, é dessa maneira, não é, quebrou a cara, não, mas vamos se reinventar, né? Sabe qual é o maior desafio que eu vejo? As bandas com o tempo elas desmontam, né? O que a gente tem visto hoje, muitos cantores solos, muitos cantores solos, e ok, acho que é legal ter mesmo, mas você vê poucas bandas, sim. porque é difícil você conseguir manter uma banda unida, assim, com o mesmo propósito, porque, como eu falei, são 5 pessoas adultas, cada um tem uma linha de raciocínio, né? Cada um pensa de uma forma, então é o desafio de manter uma banda unida. Então eu vejo muito isso que você falou, essa perseverança mesmo, e algo que não nos afeta. A gente continua, cara, veio pandemia, veio dificuldades e tal, a gente tá no mesmo propósito. Pregar o evangelho, falar de Jesus através da música e Deus tem A cuidado. complicação de uma banda é tipo assim, vamos supor, hoje a gente teve a oportunidade de trazer o Thiago por ele ter uma amizade muito grande com o Diego, tudo e tal. Ele conseguiu vir hoje. Hoje a gente não tem uma estrutura para receber, vamos supor, vocês 5. Mas, pô, a gente conseguiu receber o Thiago e tal. Quem sabe, numas próprias, a gente vai trazendo os outros integrantes. Quem sabe um dia a gente traz todo mundo. E só disso, se já, vamos supor, se não fosse uma banda tão unida. O Thiago foi no podcast. Vamos supor, se a gente fosse um mainstream. Isso aí. O Thiago foi no podcast. Por que eu não fui? Isso já aí. cria um problema na banda. Exato, e Já cria um problema. tem disso, né? Ele Tem. apareceu mais do que eu e tal. A gente é muito bem resolvido nisso, né? E também assim, a gente, parece que não, mas quando você vai ficando mais velho, você vai ficando um pouco mais, tá mais tranquilo. Tipo assim, eu tenho 33, o Guita tem 37, a outra a Beck tem 36. Uma galera de uma idade que você já tá mais tranquilo, assim, que você não... mas eu não vou ficar... A gente é muito bem resolvido, né? O Diego tem 45, né? Eu achei que fosse 49, eu tô confundindo. Verdade. Tá mais novo? Achei que você tivesse 49. A gente tem que tá sempre bem soltar uma cuidado, dessa. né, A gente mano? sempre Pra dar uma... vai dar uma guerra. Mas se você for ver, a maioria das bandas, quando elas têm esse momento de separação, é quando justamente tá numa idade mais jovem, né? Se você vê as bandas que hoje tocam em Rock in Rio, que os caras são tudo 60, Tiozão, né? tiozão, eles tão super unidos, né? Então é justamente nesse momento onde as pessoas estão querendo fazer um nome, querem aparecer. Então, mas nessa idade, você diria, quando vocês estavam nesse momento, já tiveram momentos que vocês sentaram, caramba, mano, tá complicado. Sim, O já, ego, não. assim, essas coisas Já, assim. total. Porque a gente foi mano, assim, de 0 a 1000 rápido, foi muito rápido. Quando a gente, 2012, ninguém conhecia o Mergulhar, né? Era uma banda só da igreja, era uma banda local, tocava em umas igrejas assim da região, e 2012, quando ganhou o concurso, a nossa música começou a tocar muito na rádio, né? Começamos a tocar muito igreja, da rede da rádio naquela época, Eu Me Rendo começou a crescer, então começou a dar uma ampliação no nome do Mergulhar, né? Então começou assim a aprender a lidar, porque coisa de entrevista, de rádio, tipo, em 2013 a gente estava na Expo Cristã cantando num stand lotado de gente, sendo que em 2012 eu não sabia nem, você entendeu? Então as coisas aconteceram muito rápido pra gente, então a gente teve que começar, teve algumas conversas, teve algumas crises, não é assim, acho que tá errado, tô errado, você errou, você entendeu? E aí a gente foi trabalhando, né? Eu acho que essa fase foi uma fase assim de
saber lidar com as situações, vem aquela que eu falei pra vocês, a resiliência, meu, de não querer espanar, né? Que às vezes dá vontade de, vou embora, acabou pra mim, vou perder meu tempo com esses caras, não. Sim. Vamos segurar, meu, vamos segurar. É difícil, me irrito. Né? Hoje não, hoje a gente tá muito mais. Tipo assim, meu, agora é um monte de marmanjo já, outra pegada. Mas na época dos 20 anos você é molecada, né? Então a molecada tá a milhão, quer ficar famoso, quer ficar isso, o que você quer? Eu falava assim, gente, acho que o propósito não é a fama. O propósito não é as visualizações. O propósito é o reino. E as demais coisas, elas vão ser acrescentadas, brother. Vamos trabalhar no reino. Vai estourar, vai estourar. Mano, e é isso o sentimento. Até hoje, desde o começo até hoje. O propósito é o reino, mano. Toco aqui, toco ali, ministro, faço meus vídeos, tarará, show. Se acontecer algo além do que a gente imagina, é a vontade de Deus. Ponto. É isso que eu penso. Quando veio o Grammy, eu falei isso, a gente teve tão devocional, gente, pé no chão. A gente foi indicado ao Grammy, glória a Deus, vamos comemorar, vamos curtir, vamos fazer um churrascão, vamos comemorar esse momento, mas pé no chão. A gente tá embasado em Cristo, né? A gente tá focado em Cristo. E eu acho que esse é um dos pilares que mantém a banda viva. É olhar pro reino, sabe? É muito lindo isso, porque é uma convicção em Cristo e em entender o propósito que ele colocou no seu coração, né? Então, vai de encontro com o seu chamado, que foi aquilo que a gente falou. Então, vocês estão realmente vivendo o propósito de Deus, que é reino e não glória para si mesmo. Porque que ele cresça e que eu desapareça. E assim, você, quando você tem um ministério banda, itinerante, você abre mão, cara. Você abre mão de muitas coisas. Você abre mão de final de semana com a família. Você abre mão de... Eu já perdi muitos aniversários, já perdi muitas coisas porque eu tava na estrada. Porque eu tava no aeroporto, porque eu tava em rodovia, porque eu tava, entendeu? Então é isso. É a escolha, né? Mas a gente pode trazer vamos trazer uns momentos engraçados aí. Você não tem uma história bem legal assim? Que pode envolver o Diego. Pode. Nossa, não cara, tava pode envolver? um momento desse. Eu tava me sentindo. Não, tem muita coisa. Uma história na estrada, vai. Vamos falar de estrada. Vamos falar de diga. estrada. Faz isso comigo. Não. Tô até bebendo uma água pra... Eu tava me segurando, cara, porque... Eu tô tentando lembrar de várias, mas eu vou lembrar uma que vocês talvez já... Mano, teve uma vez, muito louco isso, é surreal. O Diego, ele sempre foi um cara muito assim... Já vamos começar com a do Diego? Bora, Beleza, posso? Pode. Ô, Diego, aparece depois aqui no vídeo pra saber quem é você aqui, ó. Chega mais, Diego. Aparece. Só pra falar da barata. Só quem é aí. você e você Só pra some. falar da barata que eu vi. Do carro, da barata do Diego? É. Nossa, essa história é pesada. Ó, tem muitas histórias aí, galera. Então vai segurando aí. Vou contar só duas, tá bom, Diego? Conta só duas. Não, Mais uma? vontade, o que Não, vocês quiserem conta uma contar, com tá ele aí. Cara, e aí depois fica à conta uma vontade. assim. Eu tô lembrando de algumas coisas aqui, vai lá. A galera vai gostar, a galera vai Porque, gostar. ó, um dia a gente traz vocês dois. Aí a gente Tá fala, bom. Não, legal, traz a A banda banda, inteira. mano. banda inteira. Não, e aí com a banda a gente inteira você vai lembrar de mais coisas. O Jean lembra Vai de ser uma tudo. borracharia, É, velho. Eu sou... É. Ó, vamos lá. Essa história, a gente tava no acampamento, em São Roque, numa igreja. Sei lá, no começo da banda, 2012. Mano, e o Diego sempre foi muito louco, assim. A gente fala, mano, o Diego ele melhorou agora, que tá velho. Mas ele Não, sempre foi um não cara... melhorou. Não melhorou? Não. Não, mas ele Eu tá... acho que ele mudou. Depois mudou. a gente fala a Mudou pra nossa pior, história. mas Tá é uma bom, quero que vocês Tem contem. aquela história lá que a gente comentou no Aham, começo. tá bom. Aí você conta aquela lá e aí a gente conta a nossa do que aconteceu. Tá bom, Vai não, lá. vamos lá. A gente tava numa igreja, mano, no acampamento de jovem. A gente tocou, legal, beleza. Aí, à tarde jogamos bola e teve uma outra ministração. Beleza, né, cara? Tocamos e tal. E o Diego naquela época era muito louco, né? E a gente já tava acostumado com ele, fazendo som, sendo louco, mas até é ok, né? Até é bom que ele grava a banda. Mano, aí tava rolando um culto cheio. O acampamento normalmente lá era um lugar pequeno e tal, de uma galera. Do nada, a irmã pregando, a gente tinha tocado já. E aí veio uma mulher pregando lá, tal, e tentando ler na igreja, né, e tal. Vamos mover. Do nada, aí o Diego cochilou, porque a gente tava cansado, a gente tava vindo uma maratona de ministração, uns 3 dias já em alguns lugares. Mano, aí do nada o Diego dormiu. Eu vi ele dormindo. Eu olhei bravo, o Diego cochilou, ele sentou assim, porque era muita gente, meu, era um espaço pequeno, né? O Diego fez assim, com as pernas assim, ficou assim, ó. E ó, beleza, né? A galera cochilou. Sabe na pregação quando você encerra uma frase e a igreja dá um glória a Deus? Porque Deus, isso aqui habita aqui, irmão. A igreja fala amém. Só que nesse intervalo, foi bem no intervalo, mano. O Diego dormindo. Isso aqui é nanará, irmão. Aí o Diego dormindo, ele fez ó. Aí ele, quando ele soltou, ele acordou. Ele acordou. Aí, ao invés de ele falar assim, nossa, fui eu, né? Ele ficou procurando pra ver quem foi. Tipo assim, ele acordou com o pum de alguém, mas era ele. E aí, na hora, como foi essa brecha da pregação, a igreja inteira ouviu. Aí os irmãos ficaram assim, olhando, aí os caras, quem era?
Aí já era, mano. Aí viu que era ele. Aí a irmã deu aquela. Ela ficou sem graça, percebeu que a irmã ficou. Mas voltando aqui, porque Deus aí começou, ela segurou, entendeu? Mas até aí, velho. Aí Se ela deixasse rolar a igreja inteira. Não, aqui, eu acho que ia dar risada. Mas, mano, naquela hora foi, assim, foi algo surreal, mano. Eu acreditei. Eu não aguentei, eu lembro que eu levantei, tive que sair, porque, mano, o Diego, eu falei, o Diego se encontrando, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Olha a cara da senhora, velho. A cara da pregadora. Eu falei, não, Diego, foi você, Diego. Foi você. Sem graça, hein, mano. Não, o Diego ficou sem graça? Ficou nada, né? E aí você pode contar a sua história se tiver mais uma história que você lembre. Ou a gente deixa pro... Mano, tem tantas, assim, de zoeira, mas eu lembrei de uma, da barata mesmo. É da barata? Essa é Ele me comigo, contou essa a é comigo, é história da pesada, é barata pesada. e o- Pesado assim, né, foi... Meu carro era novo, tinha acabado de comprar. Não, o Diego, Era um ele... Monzão, né? Ele falou do Monzão na Era barata. não era um Monza, era um Astra não, vinho. confundi. Eu lembro tá. desse carro, nossa, meu. Aí fui tocar uma vez no interior, sim, tava na estrada, meu. Aí do nada, sei lá, o Diego trocava de carro toda semana, doido. Aí do nada ele apareceu. É, ele era, sei lá. Aí do nada apareceu com. Tava no banco de trás. Eu tava no banco de trás. Do nada eu vi passando um negócio. Falei, deve ser uma moeda. Passou. Aí mexeu de novo. Falei, essa moeda tá viva? mas eu tava tão entretido na conversa com os meninos, o carro tava cheio. Do nada eu senti um movimento, né? Aqui, ó. Pus a mão. Ai, Eu falei, meu aí eu já, quando eu subi, era uma barata assim, das grandes. Entrando na minha calça, eu falei, mano, tem uma barata. Encosta, Diego, encosta. Tipo assim, antigamente eu tinha uma certa fobia de barata. Agora eu sei matar, porque depois que eu casei, se eu não matar a barata, ela me expulsa de casa. Mas agora eu mato mesmo, mato barata. Mas aí, Tem né, certeza disso? aí, ó. Mata mesmo. A Sheila confirmou? Não Você é aquela confirmou. situação, né? Tudo Que certo? aparece, ele Então, corre beleza. pra cima da cama e fala, amor. Não, eu tive que aprender a lidar com isso, porque eu não gostava mesmo. Não, porque quando for um episódio com o Diego, a gente vai trazer a esposa dele pra ela começar a confirmar as Ela- coisas. É entendeu? bom. É Porque a bom. esposa fala a verdade. A esposa Mas o Diego encostou o carro e tal? Ah, Não, né? Ah, ele encostou. Não, A gente tava na Avenida do Estado, mano. Frente ao Detran. Joga, Diego. A gente tá indo pra Jundiaí. Mano, eu pus aqui, falei, mano, não quero pegar essa barata. Fiquei assustado, mano. Aí os moleques, mano, vamos dar um jeito. Aí o irmão dele, velho, vamos resolver. Aí o irmão dele pegou, dobrou a calça assim e tal. Mano, tá aqui ela, tô vendo aqui o corpinho dela. Aí ele puxou assim, só um pedaço dela. Aí só saiu aquele suco verde dela assim, escorrendo na minha perna. E ela continuou viva. E ela tava. E aí, como ele cortou um pedaço, ela tá Pô, conseguindo. barata sobrevive a bomba Sei lá, Atômica, né? atômica, É, né? ela Não é legal, é não, de Chernobyl mano. esse Aquele bicho. negócio não é legal. Mano, aí quando ele puxou, ela continuou entrando, porque ela ficou menor e ela conseguiu entrar. Ela veio pra cá e minha mão passou. Aí na hora eu não aguentei. Eu fiz assim, ó, peguei o zíper, vum, joguei a calça no meio da rua. Aí eu saí do carro de cueca. Aí, pé. E eu, mano! E o suco verde aqui da barata escorrendo na minha perna. A barata. Mano do céu! Eu batendo na calça, enfim. Pelo menos não era do Bob Esponja, né? Mano, mas assim, aí, sei lá, sumiu a barata, eu limpei, passei um papel, limpei o suco de Graças laranja, a Deus, suco na de época limão. você não era casado. Não, eu joguei na calça, mas eu pus de volta. Eu Ainda ia bem, cantar, velho. eu ia cantar na igreja, mano. Não tinha como. Não tinha como. Mas, mano, foi assim, foi. Aí chega, desculpa, irmãos, eu tô sem calça. Mas assim, Mas eu vim de coração aqui hoje. Não, mas foi assim, mano. Foi muito bom. Porque eu fiquei desesperado. Eu falei, vai entrar aqui, vai me matar agora, eu vou morrer. Não, eu falei, Como Jó, eu rasguei minhas... rasguei minhas vestes e me entreguei, igual o Jó. Rasguei minhas vestes, raspei o cabelo. Não, mas aí eu tirei e pus de volta, Deus me curou, tô livre, tô liberto. Deus Passei por me essa curou. prova. Mas eu acho que É um foi por causa disso testemunho. que você deve ter perdido medo, então, né? Ou não? Ou só aumentou? Não, foi é porque, mano, casamento. Meu Deus, porque aparece, aí você tem que matar, uma hora não vai, mano. Aparece, Uma mano. vez eu tava com ela assim no sofá e veio uma voadora na minha frente, mano. Eu falei, sou eu ou é ela, mano. Eu peguei um chinelo igual o taco de beisebol. Blau. Hoje eu lido, né? Mas é isso, esse foi o meu Tem testemunho. um cachorro, mano. Resolve a situação. Meu cachorro acaba com as O baratas. meu cachorro, ele vira as baratas. Ele vira. Não, O a senhor minha mata? já mata. Pisa? Minha Não, gêmea o meu- mata, ele brinca. Ela pisa. Ele ela brinca. Pisa. Então, o meu brinca, ele vira as baratas. Só que aí ele tá virando John Cena. Eu não sei o que tá acontecendo. Porque antes aparecia o bicho, ele tá virando John Cena, juro pra você. Porque aparece um negócio ali. A primeira vez que apareceu, o bichinho não tinha nem um ano e tal. Aí ele viu o negócio. Ficava com. Porque às vezes aparece em casa, eu mudei de apartamento pra casa. Aí mudou. ele viu, ele começou a brincar. Pum, pum. Aí, a última vez que apareceu, ele começou a pular em cima da Aí ele barata. pula Eu não mesmo, sei o né? que acontece, velho. Eu Não, não Ah. sei. imaginei o John Cena e aquela música. Ai, não. Imagina, mano. Não, mano. Meu Deus, Não, velho. E eu acho que esse foi bastante desafio, né? Essas histórias, assim. Qual que foi um desafio, Coisa, assim? Qual o desafio, o maior desafio enfrentado, assim como banda, Sem barata, assim? um desafio que... Desafio de banda, né? Não precisa ser engraçado, mas um desafio. Eu acho que quando a gente entrou, quando nós enfrentamos nosso maior público, né? Quando a gente, em 2014, a gente fez um show assim, sei lá, tinha umas 30 mil pessoas.
Aí, não sei, assim, era muita gente, era um rio de pessoas. E ali eu falei, mano, quando eu tava atrás do palco, eu só vi aquele... Aí eu tava, né, coração aqui já... Tô acostumado a tocar nas igrejas, né, e fazer um show é outra coisa. E aí, pra mim, aquele acho que foi o desafio, assim, de... Ministério, mergulhar! Aí você vai lá e toca... 30 mil pessoas falando. Quando você sai ali, você... Foi. Então, assim, acho que pra nós foi um... Né? E também quando eu comecei a pregar nas igrejas, que acho que comecei também a trabalhar essa questão de ministrar, e aí, além de cantar... Hoje em dia, vocês além da área de ministrarem um louvor, você ainda traz uma palavra. Hoje eu prego, então, já não é de hoje, faz alguns anos já, né, a gente fez teologia, a gente estudou 3 anos de teologia, a gente casou, a gente é muito crente, né, Sheila? A gente casou, mano, em abril, em agosto a gente fez graduação em teologia, 3 anos ali estudando, então a gente hoje ministra louvor e prega nas igrejas também, então foi um desafio, assim, acho que esses dois são os maiores desafios, assim, cantar num público muito grande e pregar, né, sempre nas igrejas. Acho que foi um dos mais, assim, que eu... E Vamos lá. já que você falou da Sheila, e a gente né? já citou ela em outras partes, como que você conheceu ela? Como que aconteceu? Ela me conhecia, porque, como eu falei pra vocês, eu era roqueiro, eu tinha bondinho, então era meio popularzinho no meu bairro ali. o lindo. Então é o gatinho ali, do Green Day. Então a galera conhecia, não era bonito não, eu tinha o cabelo vermelho na época, eu fiquei meio punk também. Ela era- falou que não, ela falou que não. Quando eu cortei o cabelo, eu fiquei meio revoltado e pintei de vermelho, era tudo louco assim. Caramba. E aí ela me conhecia na época do bairro, que eu tocava nas quermesse, eu tocava em todo lugar. E aí ela, olha que maluco feio lá, o cabelo roqueiro lá. E beleza, mas eu não sabia quem ela era. Aí na nossa igreja, uma ministração uma vez lá, aí veio uma amiga minha no culto, assim, ela chegou com a Sheila, quando eu bati o olho eu falei, é ela. Tipo, eu tô com aquela música no coração, né, paixão. Aí eu vi ela, falei, opa, aí beleza, eu só cumprimentei, beleza. Aí no outro culto, minha amiga não foi, ela tava sozinha. Acabou, mano. Ah, Eu vem cá. Ô, Vem cá, querida, querida. tudo bem com Tá você? Meu, você tá sozinha, cara. E que você... Aí ela falou assim, eu sou muito doido. Eu vou na escola bíblica domingo, ela queria ir, né? Eu falei, vem comigo, eu vou na escola bíblica todos os domingos e tal, nunca apareci nessa escola bíblica. E aí eu falei, não, eu sou assim, eu vou toda hora e tal. Aí fui na escola bíblica só pra levar ela. Quando eu cheguei, os pastores, Tiago, você nunca vem aqui? O que aconteceu? Não. E ela, eu falei, ô pastor, você tá confundindo, eu venho de touca aqui, mas sou eu. E aí... É que o cabelo vermelho mudou. né? Mas foi, mano, aí, era pretexto pra conhecer ela, né? E aí, fomos construindo e tal, e tamo aí há 10 anos, 10, né? Caramba, Sheila, você tá velho também, 10 anos. Ele já chegou na tática igual eu falei. Eu conheci minha namorada pelo irmão dela. Aí eu falei, melhor do que ele ser meu amigo, Esse é seu esse é meu cunhado. É melhor, né? Não é? Você já é da família, Aí já. E Da o Davi, hora, mano, filho. ele se confundiu com as palavras. E eu confundi com as palavras. A Ale me mandou o clipe quando a gente tava separando pro Reels. Ele foi falar essa mesma Eu fui falar essa mesma situação. com o Rivener. Aí quando ele foi contar essa história, pô, mano, você nunca me apresentou a sua irmã e tal. Aí, no segundo episódio, vocês podem, se você estiver assistindo, você pode voltar pro segundo procurar, episódio e falar, pô, você nunca me apresentou sua namorada. Eu falei sua namorada. Ai, mano, e você aí falou parece. essa. Pô, velho. Aí você... Ficou mó. e Parece não o dava Diego pra falando. conversar. Do quê? Não fala nomes não, Diego, deixa quieto. Deixa. Depois você conta. Não, aí depois a gente Bastidor. conta na resenha. Mas, eu fui falar essa mesma frase, eu cometi essa gafe, nossa. Meteu essa gafinha, Nossa. cuidado, né, Andando com mano? o Diego, né? Não, quando você anda com o Diego, as palavras são trocadas, você muda. Não. Mas o Diego tava numa igreja, que tem muita história, mas eu tento lembrar. Essa Nossa, tem muita história. não é tão engraçada, mas assim, eu lembrei agora. Hoje tá um episódio que o Diego- do mais toda O risada. Diego foi numa igreja, aí chegou, o Diego ele é sempre loucão, ele chega falando, ele não sabe nem o que tá falando, ele chega falando, te conheço, né? Aí ele chegou numa igreja de tocar, mano. Meu, chega na mão de boa, a gente chega na moral, passa o som, tudo bom, querido, né? Chega na moral. Ele chegou todo loucão, tudo bom, sabe que eu sou o Diego. Aí do nada ele chegou, sou o Diego. ô pastor, vocês estão. A igreja de vocês é da hora aqui, eu vi vocês ali, vocês eram daquela rua de baixo ali, não sei o que, começou a falar um monte de coisa que ele nem sabia. Aí pastor, mó sério, não, a gente tá aqui há 30 anos nesse mesmo lugar. Aí o Diego, não, mas eu vi ali, aí o Diego continuou, mas eu vi, vocês estavam ali. Não, 30 anos Ele é aqui. que nem eu vou tentando consertar. Mas eu vou piorou. piorando. O pastor, Piorando. O pastor, não fui eu que fundei, há 30 anos eu tô aqui no mesmo lugar, no mesmo salão. Então, já que a gente tava Como falando você é? assim, né? Lê assim, né, Diego? Não. Como você é, velho? Foi gravado isso. Ele tá gravando um vídeo. Tem um vídeo perdido aí desse rolê, verdade. Não, eu queria estar gravando enquanto eu cumprimentei o Thiago.
Essa é boa, O essa foi boa. Thiago, Nossa, né? mano. Nossa, não, já que a gente já tá Acabou aqui... Conta aí, já conta aí. Acabou de Já acontecer vamos, isso. já vamos O que revelar aconteceu aí? isso. Conta, eu não O que entendi. que aconteceu? O nosso querido Marcel, ele tá entrando na igreja agora, tal, e tá sendo um aprendiz do Diego. Já ele começa umas gafas, assim. Tá, do E aí, o que Diego, aconteceu? Mas... Eu tava olhando daqui, tem essas luzes na cara da gente, você não, Mano, não não vê tem direito. como você se E o confundir. Diego Não falou tem no como. ponto. Chegou. O Thiago chegou e ele entrou com uma pessoa com uma blusa diferente. Ah, Uma blusa azul. Eu falei, é o Thiago, deixa eu encerrar aqui esse episódio e tal. Aí eu já chamei aqui, já dei uma olhada pro Pedro, já finalizamos o episódio, falando aqui com o Azaf, dei uma fala e fui lá cumprimentar. E antes disso, eu tava, cadê o Marcel? O Marcel foi embora, Mano, né? não Tadinho. tem como se confundir. Não tem como. Aí eu fui lá e cumprimentei, eu já te vi. Se cumprimentou ele achando chegou, que era mano, eu. É. E aí, Thiago, beleza? Meu Tô Jesus Tipo, eu nem olhei amado, pra ele, mano. eu só tipo, ô, prazer e tal, Falando e olhei com pro o brother. lado. E saí. Falei, ô, Thiago, prazer e tal. Ninguém, tipo, eu falei, pô, ninguém veio cumprimentar o cara. Cara, galera na casa mala, do né, pai. mano? Se você vai no Instagram, nas redes sociais do Mergulhar, você olha o Thiago, Não, não tem como você confundir com o brother. Não tem. Ô, Marcel, você consegue vir aqui rapidinho? Só aparece brother aqui que pra você usa ver que não óculos. tem Vê se nada parece, a vê se ver. eu vou até me arrumar um pouco aqui pra não ficar tem parecido com nada ele, a ó, peraí. ver. Só Vem bota aqui. um boné, porque senão ele vai Não, refletir. não, com a misericórdia. Fica aqui do iluminação. lado dele. Chega mais, brother. Fica do lado do Thiago. Não tem Não como, tem brother. como não tem confundir. como. Não tem como, velho. Não tem como. Ô, Diego, não parece, né? Ô, o brother é calvo. Você entendeu? E você tá serião, velho. Não. O brother tem o calvão de cria, mano. Cavão de cria, vou fazer o cavão de cria, vou fazer o cavão de cria. Pô, Você aprova pô. isso? Mas e o que você sentiu assim? Não. O que aconteceu? Não, a minha namorada falou, como que você faz isso? Ela já me deu uma chamada, eu falei, cara, me desculpa, eu não tenho Andando nem com o o que falar. Diego, você começa a pegar essas É, coisas. Cuidado, é. gente. Andando com... Não, eu fiquei até chateado, assim. É, não, mas acontece, tá tudo bem, Acontece, tá tudo faz bem parte, também, né, velho. Marcel, né? Marcel, Tranquilo, é nóis, tá bom? É isso, mano. Valeu, tá aqui, ó, é nóis. aí, Valeu. Aí, velho. Fica também, mas andando com o Diego, isso acontece mesmo. Não, é. Não, Ai, mano. essas coisas assim. Mas gafe acontece, normal, meu. Acontece. E a gente que tá com muita gente toda hora, gente diferente. Isso aqui, uma hora vocês... né? Mano, até porque Desisti. vocês têm muita história porque vocês rodam o Brasil fazendo esse monte de coisa, né, mano? Então deve Não, ser... pega. Ixi, sempre tem uma coisa ou Acontece outra. cada coisa. É muita história. Tem que trazer a banda... O Jean é o... Não, Enciclopédia do mergulhar. A gente viu Eles- que vai ter que trazer. Ele lembra tudo, ele sabe de tudo, ele lembra das histórias, ele guarda os memes. Se ele tem não lembra, tudo. ele inventa e tá tudo certo. Também, tá tudo bem também. Dá pra criar, que é uma coisa engraçada. É, a Não vai gente duvidar, cria, né? É. cria uma coisa. Mas falando de projetos, assim, você falou do projeto que foi pro Grammy e tudo, né? Que foi pro Grammy. Sim, Mas eu sim. creio que você tenha muitos projetos, assim, que não foram ainda, ou que você não teve oportunidade. Assim, tem alguma coisa, assim, que tá guardado e que você fala, caraca, isso daqui me representa muito, assim. Representa muito o O mergulhar. que foi lançado? É, que não foi Ou que lançado. vocês querem assim. fazer. É, que você Porque Ah. tem quase um monte de coisa. Não, Então, a pandemia deu uma travada, então a gente lançou um single ou outro, né? A gente lançou depois do álbum do Grammy alguns singles, né? Lancei um single com a Eixla, lancei um single com o Luciano Camargo, lá da dupla do Zezé de Camargo e tal. E Com o Zezé de Camargo? com o Luciano, o irmão dele. Com o Luciano. Nós somos com o Luciano. velho. Legal. E aí nós fomos lançando alguns singles, né? Porque a pandemia foi muito punk mesmo, em relação a tudo, né? Então agora, ano que vem a gente vai lançar um projeto, assim, tipo, não se chama mais DVD, mas a gente vai gravar um DVD, né? Um vídeo, assim, um projeto de vídeo e tal, com umas 8, Show 10 ao músicas. vivo, igual o pessoal Show ao faz, vivo, né? Aham. isso. Então a gente vai lançar no que vem esse projeto, mas agora em fase de composição, né? Esse mês, dia 22, tem lançamento de um single novo. Só falar a data desse Fala a mês. data, verdade, gravada. Se eu não me engano, ele vai em dezembro, acho que esse Ah, ano. boa. A gente não decidiu se vai em novembro ou dezembro. Então, Mas em talvez já- setembro, Mas acho que vai. em setembro a gente tá com a canção... Novembro, gente, eu tô Novembro. perdido no ano, velho. Falou do Diego, eu já comecei a ficar nervoso. Sai, Diego, de mim! Sai! Você viu? É falar dele. Fala do Diego, vê aquele sintoma do Diego já, você muda o jeito. Você muda o seu jeito. Usa o Diego! Caraca, ele imita direito. Ele imita todo mundo, Ai, né? mano. Muito bom, é muito bom. E aí, a gente vai lançar, em novembro, então, a gente vai lançar a canção nova, Abre os Céus. Uma canção, um projeto que a gente fez aí no final do ano passado, e agora a gente tá lançando algumas músicas. Então agora em novembro tem um lançamento, em novembro tem um lançamento da Abre os Céus, e ano que vem a gente vai lançar bastante coisa legal aí, que vai. Tem bastante coisa boa, assim, a gente tá projetando um ano muito bom. Depois de 2 anos aí de pandemia, a gente quer realmente voltar com tudo com os projetos, lançar novos álbuns e Sim. novos Grammys a gente acredita que venham, né? Amém. Amém. Agora Amém, vem com a mano. vitória, Amém. né? Recebo. Com a Que vitória. legal, velho. igual eu falei pro Azaf, tô profetizando a vitória. Não, hein? eu falei pra ele, você vai ganhar. Mano, É, a gente tá
muito ele feliz com você ele tem o mesmo pensamento que você, e eu fiquei muito feliz disso, eu até falei isso pra ele, falei no off, falei, cara, eu fiquei muito feliz, porque eu conversei em outros contextos com ele, né, por conhecer ele familiarmente, né, pelo meu amigo, tudo, e eu nunca tinha trocado uma ideia, assim, muito, eu e ele, assim, a gente não tal, uma conversa mais profunda, e eu gostei do jeito dele, como ele tratou o Grammy, sabe, o Grammy, como ele, tipo, é o propósito de Deus, eu não preciso nem ganhar, cara. É isso aí. E ele foi só uma de ser história, indicado, mano. É isso aí, tal, a é isso história aí. dele. Depois você, se pudesse, Sim, dar uma, sim. História, você depois assiste você lá. A gente era da mesma gravadora, então a gente compartilhava algumas coisas. Eu falei com ele algumas coisas, a gente já teve algumas trocas, né? Então a gente vê, né, o propósito que é, a humildade que tem. Eu acho que é esse sentimento. Você ter sua humildade, cara, ter o pé no chão, sabe? Assim, nunca é sobre mergulhar, é sempre sobre Deus. Nunca é sobre nós, sobre o Thiago. É sempre sobre o reino. E a gente só é o instrumento. Tô aqui só pra levar o evangelho, cara. Se for Grammy, se for milhões no YouTube, se for placa, se for isso, cara, tudo que vem, show, vamos curtir, vamos comemorar. Mas o propósito é muito além do que isso, cara. A gente não é visibilidade, não é streaming, não é fama, não é isso que eu tô esperando. Eu espero mais e mais pessoas serem alcançadas. Sim. Porque, mano, a gente tá vivendo um tempo de guerras, tempo de crises, tempo de pandemias, e sim, Jesus tá voltando. Então, nosso propósito é falar de Deus. E o resto vai sendo acrescentado. Caramba, legal. E uma palavra muito que eu senti que define isso é responsabilidade, mano. O senso de responsabilidade que vocês têm, tipo, vendo principalmente você falando, desde o começo, como foi algo que cresceu muito, então o senso, a maturidade, o senso de responsabilidade foi algo que deve ter sido muito fundamental, até porque, seja lá no começo ou agora, porque entender que não é o que está acontecendo, o sucesso que está acontecendo que define o propósito e o caráter, a integridade do grupo, é uma parada muito importante, porque isso, muitas vezes, muitas bandas, isso corrói, né, mano? Então, entender essa coisa, não, calma, isso tá acontecendo é pro reino, é pra glória de Deus. Então, até mesmo pensar, mano, se o Grammy, ele não favorecesse o crescimento do reino de Deus, ou se cantar seja num lugar X, não importa a quantidade de pessoas que estejam, se aquilo não favorecer pro reino, pro Espírito Santo, então afasta de mim, Deus. De nada vale, né? Então, é justamente isso, mano. É muito isso. E o termômetro não pode ser isso. O termômetro não deve ser isso. Não só para nós que é do mergulhar, eu digo para todo mundo que canta, que é ministro. O termômetro do ministério de um cantor não pode ser a visualização. Pô, vou lançar um clipe agora. Vamos ver se vai bater 1 milhão. Não, vamos ver. Esse não pode ser o termômetro. Ir pro Grammy, mano, você pode talvez nunca ir pra um Grammy da vida. Não pode ser o seu termômetro. O seu termômetro é o que eu tô entregando pro reino. O meu termômetro é o quão eu estou me dedicando para a obra de Deus, o quão ela está chegando para mais e mais pessoas, o quanto de pessoas que viram, que realmente foram tocadas. Sabe assim, se dessas 1 milhão, 2 milhões assistiram, 20 pessoas foram alcançadas, tá ótimo para mim. Se você se apresentar só para aquelas 20, É já isso. tava Não, satisfeito. meu, qualquer um. Hoje a gente não tem essa. Tem 12 anos de banda, vocês escolhem onde vão tocar. Meu, a gente não tem essa. A gente toca em qualquer lugar, a gente ministra onde for. É na praça, é na comunidade, é na rua, é na igreja, é num show, é no palco. Esses dias a gente cantou num motoclube. A gente tocou num motoclube, tipo Nossa, assim, que legal. a gente tem um espírito muito de missionário. Eu gosto de lugares assim que a galera tem medo, que não quer ir. E a gente foi convidado por um grupo de motoclube. Eles são um grupo de motoclube cristão. Só que lá, meu, tinham eles, tipo, sei lá, não sei, não conto, mas tinha umas 30 pessoas deles e tinha mais 200 de motoclube normal, secular. A galera, tipo, fumando, tomando cerveja e a gente num palco ministrando, mano, falando de Deus. Sabe assim? Eu quis sair de uma bolha. Eu quis falar, meu, eu preciso falar de Deus pra essa galera. Quando acabou, uma galera que tava com umas jaquetas bem diferentes, com um cigarro, veio me abraçar. Pô, falou comigo, obrigado. Foi alcançado. Sabe assim? E eu falei, é isso. Você entendeu? Valeu a pena. Valeu a pena. Então, esse é o sentimento, cara. Eu acho que esse é um dos motivos do mergulhar tá todos esses anos. 14 anos que eu tô com essa banda e eu não penso em parar. Eu tô com 33, não sou novo nem sou velho. Eu tô aqui, né, na fase dos 30. Mas assim, cara, é uma fase que eu falo pra minha esposa sempre, eu não vou parar. Não vou parar. Meu propósito é muito além do meu termômetro terreno. Meu termômetro não é aqui, meu termômetro é o reino, é o evangelho. Cara, que da hora. Tudo que ele velho. fez em mim. Que da hora. Isso eu acho que é um fator muito importante, até por causa dessa visibilidade. Porque justamente eu tava ouvindo o quê? Semana passada, uma pregação de um pastor. Pô, T.D. Jakes, né? Todo mundo conhece. Se você não conhece, assista, que é muito edificante. É muito edificante. Ele já pregou no Summit. Você tava no Summit? Ele é da hora. Tava? É muito louco.
E uma parada que ele falou, mano, foi até a metáfora, né? Vocês são sal da terra e luz do mundo. Só que como que você vai ser um sal que vai dar o sabor pra comida se você não sai do saleiro? Pô, Sim. se o sal tá ali no saleiro, ele não vai Se salvar ficar a sua andando com comida. sal, ele não vai. Exato, Exatamente. Que aí você usar, pô, a gente tá numa iluminação muito da hora. Se eu ligo minha lanterna aqui, que efeito isso vai fazer? Sacou? Tá todo mundo vendo a lanterna. Mas ela não tá iluminando. Sacou? Então é tipo, você sair da sua bolha, é você sair do lugar que já tá iluminado pra você ir justamente na escuridão. É isso aí, é isso aí. O Salmos 23, nem que eu ande pelo vale da sombra da morte, não Não temerei temerei. mal algum. Então, ali ele já tá dizendo que a gente vai andar num vale Ainda desse. que eu ande, É. eu não vou temer. Eu não E vou aí- temer. E é esse sentimento que a gente tem. Então, quando eu sou convidado, ou quando eu tenho a oportunidade de cantar num presídio, um asilo, sabe assim, Vocês cantaram em presídio? assim, Presídio? já tive muitas oportunidades de asilo, de praças públicas, cara, inúmeros eventos assim diferentes, sabe? Evento de comunidade, cara, inúmeros mesmo, que eu não vou nem lembrar, mas assim, vários lugares que fogem do padrão da igreja, assim, né? De um projeto missionário. Então isso queima muito no meu coração. Então, quando a gente fez esse evento agora no Motoclube, assim, eu fiquei muito feliz. Muito, mas muito feliz mesmo. Porque a gente criou né, assim, algo muito diferente, assim, que foi impactante pra nós e acho que pra quem tava também. E você falou isso que você conversou com a sua esposa, né? Falou pra ela, ó, eu não quero parar nunca. Como que é isso? Conciliar uma família? Eu não sei se você tem filhos. Não, Não tem? ainda não. Ainda não. Então, como que você pensa toda essa dinâmica? Como que foi? Porque é uma dificuldade. Você tem uma esposa, você tem uma casa, você tem todas suas responsabilidades como varão daquela família. E é o seu primeiro ministério. O mergulhar ainda vem em segundo plano, porque o primeiro é a sua Exatamente. família. Essa família, né, mano? E Muda tudo. como que a Sheila lida com isso? Como que vocês conseguem lidar com essas coisas? A gente é muito parceiro, né? A gente tá junto aí há 10 anos e é muita parceria, porque quando você tem um chamado, quando você tem um ministério, você é um pastor, você é um músico, você é um ministro, é uma escolha que você tem. Quando a pessoa tá do seu lado, ela também vive esse chamado com você. Não é só, ela tá aqui comigo. Então assim, todos os lugares que eu vou ministrar, todos os lugares que eu vou falar alguma coisa, um podcast, eu vou cantar, ela sempre tá comigo. Então assim, é uma parceria muito grande, é uma escolha que a esposa também faz, estar com o seu companheiro. Né? Quando ela me conheceu, eu já estava no ministério, já estava nessa vida. Então, é uma escolha que ela faz, né? E é você saber ter equilíbrio. Então, eu priorizo muito a gente, a nossa vida, a nossa parceria, estar junto em família, com os meus pais, depois de tudo que meu pai passou, né? Então, eu priorizo muito, eu aprendi muito mais a valorizar minha família do que antes. Antes minha vida era muito frenética, e depois de tudo que meu pai passou, eu enxergo de um outro olhar. Ficar mais com meu pai, ali com minha mãe, com meu cachorrinho, com a Sheila, cuidando da minha família. E é você ter equilíbrio. Eu acho que para você conseguir viver de uma maneira tranquila, é você saber equilibrar e dosar as coisas. Até aqui eu tenho um limite, até aqui eu vou. Porque é muito corrido, né? Você trabalha, estuda, faz um monte de coisa. Mas ela lida super bem. Às vezes ela não entra no meu ritmo, ela tá na correria, porque ela é nutricionista, também tem a vida dela, tem a clínica dela, tem as correrias dela. Mas a gente se organiza, se respeita, se ajusta muito bem e a gente consegue manter essa parceria bem legal. Não, É isso, né? muito. Te amo. Ai, momento fofs, né? Olha só. Mas isso é de extrema importância, como eu falei, é o primeiro ministério, né? É o primeiro ministério. primeiro Não, a nossa ministério. casa é o mais importante, a nossa base tá ali. É ali que a gente chora, é ali que a gente sorri, é ali que a gente conquista, é ali que a gente cresce, é ali que a gente aprende, né? E tudo que É aqui uma base, né? uma base, tudo aquilo que você aprende, você externa aqui no podcast, você externa na sua vida. E a Sheila pegou o papel muito dela como esposa, como ser submissa, estar sobre uma missão que foi dada a ti. E essa parceria muito Total, não, ela apoia muito o mergulhar, ela ajuda o muito mergulhar legal. demais, ela ajuda, assim, muitas coisas dentro do mergulhar, ela me ajuda, ela... Teve clipe já que ela foi pegar sozinha a iluminação do clipe. Tipo assim, eu tava sem grana pra bancar a galera, eu falei, não, eu vou alugar a iluminação. Eu falei, pega pra mim, dá um jeito, eu tava trabalhando, ela foi pegar sozinha, colocou tudo no carro, sabe assim, nessa pegada. Parceira. Não, total, ela é parceira. Ela É aquela coisa, né, mano? Quando. Ela vai pra que cima. nem Foi o Gadelha que falou, né? Quando ele disse que. Pra esposa dele. Ah, que sim, antes de eles entrarem no namorar. relacionamento. Acho que antes de Antes namorar. mesmo deles namorarem, ele falou: ó, eu tenho um chamado pra ser pastor. Ela Você falou, quer? Ai, que fofinho. Ele, é? Então, deixa eu te contar tudo que vai acontecer. Vai assim, bom, assim, sim, assim. Exato, é A assim, gente quer assim, trazer ele. assado, Você velho. conhece o Gadelha? Sim. Pô, Gadelha, mano, é nossa. muita resenha. Então é isso, tipo, tem todas as suas características, então Tem. né, Tem um lado bom, mas também tem as dificuldades. é isso. De viajar no final de semana, às vezes ela não vai, eu deixo ela no final de semana. Ou na semana, eu tô aqui ministrando, eu tô aqui, eu tô ali, ou
noites de estúdio, ela tá ali comigo. Então é isso, né? Mas ela lida bem. Logo mais ela canta com a gente também, né, Sheila? Eita, Canta. nós. Não, ela canta mal. Deixa quieto. Não fala assim. Brincadeira, ela Ela canta bem. Bem para o Espírito Santo. Amém, Deus te Pro abençoe. Espírito Santo, amém. Tá com Deus. Deus me Eu canto defenda. por ela, Tá ó. amarrado, tá amarrado. Tá amarrado. E a igreja local? Você ainda continua no Sim. mesmo Desde o ministério? mesmo lugar, mano. E essa é uma das bases pra você ter um ministério itinerante. Esquece a ideia que você só vai ficar rodando por aí achando que você vai ter uma banda espiritualmente firmada. Você precisa ter uma base pastoral, uma base espiritual. Isso é uma coisa que eu não falei, mas você precisa ter uma base da tua igreja local. Você precisa servir sua igreja local, você precisa participar dos ministérios dentro da igreja. Então a gente sempre foi ativo. Desde que eu entrei na igreja, 2008, 2006, até hoje, a gente faz alguma coisa. Tipo assim, prego, canto, eu já fui líder de jovens, já fui pastor de um projeto, fiz teologia, canto lá nas escalas, assim. A nossa banda também sempre foi muito, muito enraizada na igreja, né? Isso foi um dos pilares para a gente estar firme até hoje. Uma banda enraizada, não seja só itinerante, você que é músico, cantor, não seja só de estrada, mas tenha a sua igreja com você, tenha um pastor para te aconselhar, tenha pessoas ao seu redor, não fica numa bolha itinerante, tô na rua, só tô na estrada, não. É muito delicado, sim. Carregar as energias, né? Exatamente, não adianta só querer dar para as pessoas, eu preciso me alimentar também. Como eu vou dar algo para alguém se eu não tenho isso? Como eu vou dar algo de comer se nem comida eu tenho? Então eu preciso me alimentar, meu. Preciso de uma pregação, eu preciso sentar e ouvir uma palavra, eu preciso ouvir um louvor que vai me edificar, eu preciso ser abençoado para abençoar as pessoas. Não adianta só, sabe, dar. Não, eu preciso, calma, vamos sentar. Então a gente tem muito esse pensamento. Às vezes eu senti essa falta, porque, tipo assim, às vezes você tá tocando, nem sempre você tá louvando. E eu toquei por uns 4 anos, assim, no Ministério de Louvor da minha outra igreja. E às vezes você não tava louvando. Às vezes eu precisava estar ali, sendo ministrado ali. Então eu entendi muito bem quando você disse, me veio o sentimento na hora que eu senti, assim, de você estar ali, embaixo, sendo ministrado, sendo ouvindo. Precisa. É totalmente diferente e saco vazio não para em pé. É necessário. Caraca, é verdade. Não, mas Saco vazio não pode é necessário. É meio que tem gente que vive numa síndrome de popstar que quer sempre aparecer, que quer estar lá no holofote fazendo tudo, mas na verdade, tipo, cadê o senso de humildade também? Entender que Sim. todos nós somos irmãos, então não querer se sentir acima e eu não preciso ouvir uma palavra, Não, sabe? precisa. É ou- uma... Agora uma que eu sou grande, desumildade, aquele né, pastor que era daquela igreja local não serve mais pra mim. Aí que quando você cresce em visibilidade, aí que você realmente precisa estar cada vez mais enraizado, cara. Se você tem uma igreja, tem uma pastoral, tem um cuidado de pastores, ouvir uma pregação, porque senão você entra no piloto automático, velho, e a galera se perde, né? Sim, sim. É A isso. gente falou disso com o Azaf exatamente falou, Total, mano. praticamente, não com as mesmas palavras, mas falou exatamente a mesma coisa, e ele falou que foi o que deu 2020 também, uma coisa assim, foi o que ele tocou muito no coração dele, da igreja local, toda essa questão da importância da igreja local. Total, Sim. total, é importante. E as músicas do Mergulhar, quem compõe, quais são as inspirações de vocês, tanto com banda, quanto a inspiração mesmo na hora de estar escrevendo? É uma mescla, tem músicas nossas, tem músicas de alguns amigos nossos, uma versão ou outra. Normalmente a gente gosta mais de lançar músicas nossas, né? Porque realmente é aquilo que a banda escreveu, a banda criou. Mas assim, bate e volta a gente recebe músicas que falam, meu, é linda demais, né? Bate muito com aquilo que tá no nosso coração. Então a gente recebe, bate e volta, recebe e-mail, WhatsApp, galera, meu, sou amigo de muito compositor, né? Então a galera sempre vai mandando, Thiago, tô com música nova aqui, meu, dá uma ouvida, ou escrever junto. Eu gosto muito de sentar com alguns compositores. Teve uma música, essa música que a gente vai lançar agora, Abre os Céus, eu escrevi com 2 amigos meus. Um estava em Brasília e outro estava no interior de São Paulo, e eu na minha casa, tudo por vídeo. E a gente foi escrevendo. Um violão, piano ali, e saiu uma música. Então, gosto muito de ter esse momento, né? Claro, correria, a gente acaba às vezes deixando passar esse tempo de composição, porque, meu, composição, eu acredito muito que é um momento de dom da pessoa, e inspiração de Deus para você, o Espírito Santo te guiando para você escrever também, né? Então você precisa realmente ter um tempo de qualidade, um tempo de calma, um tempo de tranquilidade, porque se você ficar nessa correria, não flui, sabe? Fica travado, né? Então, mas assim, a gente mescla. Eu gosto de ter músicas nossas, música de amigos nossos que a gente recebe também. Não tem esse tipo de, não quero música de ninguém, não. Se tiver um projeto legal, meu, a gente é super aberto, né? Deus não necessariamente tem que falar com você toda hora. Não, e tem muitos compositores, assim, que são maravilhosos,
pra escrever. Talvez o cara não quero ser cantor, não quero, mas o cara pra escrever é uma máquina. O cara tem, sabe assim, tem um dom, tem um Espírito Santo, tem letras lindas, eu recebo cada música. Então, eu acho que é super válido, sim. E muitos artistas fazem assim, né? Lançam música de outros projetos e tal. Sim, sim. Mas a gente gosta de escrever. Então a gente tá nessa fase. Semana retrasada a gente sentou aí, ficamos 2 horinhas, eu, o Johnny e o Jean ali, a Manu tava junto, a gente começou a tocar e comecei a gravar várias ideias. Agora eu sento de novo, vamos ver se faz isso, faz aquilo. E esse processo criativo, o que você faz para impulsionar esse processo criativo? Ou que você fala, tem momentos que eu não tô na vibe. É. Mas quando você tá nessa vibe, como que funciona o processo criativo? Eu sou muito, assim, instantâneo. Eu sempre tô com um celular na mão, alguma pra escrever. Porque, assim, ver uns insights, peraí. Sabe assim, eu vou ali no banheiro, gravo rapidinho, eu tô aqui, eu penso, eu faço. Uma vez eu tava numa reunião de gerentes lá, eu saí, veio um insight na hora. Eu peguei, gravei e deixei. Aí eu fui pra casa depois e escrevi. Então, assim, eu tenho esses insights, também às vezes vem umas ideias na hora, eu vou pedindo pra Deus, me dá inspiração, me dá no meu dia, vou ouvindo muita referência, vou ouvindo muita coisa nova, vou ouvindo o que a galera tá fazendo, vou pensando em referências que eu gosto, e falo pros meninos da banda, gente, vamos ficar num tempo de inspiração, peçam a Deus também inspiração, tentem tocar, tentem ir por essa linha, vamos pra esse tema. Então a gente fala, ó, nosso novo álbum, Deus falou comigo, acho que essa linha vai ser nesse tema, vocês estão de acordo? O que vocês acham? Acho que não, acho que sim. É esse tema? Então vamos nessa onda de tema Vamos aqui orar, pro projeto. vamos... A gente pede muito direção a Deus para que o álbum profundo mesmo foi a direção de Deus. Para escrever esse projeto foi 1 ano pensando, orando e foi profundo. Então a gente está, por esse novo projeto, já está quase definido. Deus já deixou bem assim claro, mas a gente está quase definindo o que vai ser mesmo. E já estamos nesse processo de composição. Então, novembro, dezembro, janeiro é composição. E, mano, o que você diria para uma pessoa que pode estar potencialmente assistindo a gente e que tem esse mesmo chamado, que é de um ministério da área de louvor e que tem isso? Porque eu já me encontrei com muita gente, assim, que tem um chamado para isso, mas não sabe realmente como se organizar. Às vezes, beleza, tá bom, Deus, eu recebi uma chamada, eu entendo isso, eu sei que eu preciso fazer algo, mas muito dessa área você precisa do direcionamento de Deus e você precisa também de uma organização pessoal. Você precisa saber conciliar as coisas. E que nem eu te perguntei, como que você faz para um processo criativo, sabe? São coisas muito básicas. E o que você diz para alguém que quer começar a fazer essa mesma coisa que vocês fizeram? Legal. Primeiro de tudo é você estar enraizado em Deus. Primeiro de tudo é você entender o seu propósito e falar assim, Deus, me guia, sabe? Deus, me ilumina, Deus, esteja nos meus caminhos. Acho que é o primeiro passo, cara. É você realmente espiritualizar o projeto. Não é só uma banda. É um projeto, é algo de Deus. Beleza? Tá resolvido isso? A partir disso, é você ser uma pessoa organizada. Então, programar o seu dia, né? Normalmente as pessoas trabalham, estudam. Eu vou tirar 2 horas do meu dia, vou tirar esse tempo para estudar. Eu sou cantor, vou fazer aula de canto. Sou violonista, vou estudar o meu instrumento, vou me dedicar para isso e vou planejar o que eu quero. Eu quero ter uma banda, eu sou solo, mas eu quero montar uma banda também comigo. O que eu quero fazer? E a partir daí, gente, não adianta. Tem que se dedicar. Tem que estudar, tem que abrir mão de tempo. Não, é a soma dos dois. Aí você tem que dedicar seu tempo. Você vai ter que abrir mão de coisas de jogar um game, de jogar um futebol com os amigos, de sair com a namorada. Eu não tô falando pra você mudar de vida. É só um tempo maior que você vai ter que se dedicar pra isso. Eu abri mão de muitas coisas na minha adolescência, juventude, muitas mesmo, gente. Assim, de várias coisas pra sair com os amigos, pra ir num shopping, sei lá, pra estar no estúdio ensaiando. Ó, inúmeras vezes eu tava ensaiando no estúdio. E às vezes eu tava assim, caramba, eu podia estar tava num cinema. Assim, você vai abrir mão e ter planejamento, ser um cara organizado. Hoje, nessa nossa geração de streaming, tem muitos cursos de ministro de louvor, né? Tem muitos cantores, amigos meus, que fazem cursos, que dão cursos maravilhosos de como você montar um time de louvor, de como você ensaiar, é metrônomo, isso, vamos definir as músicas, definir a banda. Então, assim, hoje tá até legal, tá até mais fácil você se organizar, entendeu? Então, assim, é você abrir mão, ser planejado, se organizar, estudar e ser focado. O foco meu é assim, eu tô aqui nesse foco, vão vir várias dificuldades, vão vir vários empecilhos, vão vir vários nãos, vão vir várias coisas que vão querer parar, mas eu não vou parar. É isso, sabe assim, eu vou continuar. Mas isso, eu vou continuar. Mas você não, eu vou continuar. Então, ter foco. Então são alguns pilares que eu acho que vão te ajudar. Foca em Deus, coloca o reino na prioridade, se planeja, toma um tempo do seu dia, estuda, faz curso, tem YouTube, tem plataforma, tem podcast, tem coisas que vão te complementar
e estuda, e toca, ensaia, faz isso ser vivo em você, se dedica, porque é natural no começo você ter aquela chama e muito rápido se apagar, né? É natural, porque você quer ver uma resposta muito rápida, mas algumas vezes a resposta vem a longo prazo, porque não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Deus tem já algo preparado para nós, e é no tempo dele. A gente tem uma mania de a gente querer escolher. Deus, eu quero montar uma banda, eu quero que ela vingue daqui 6 meses, tá bom? Não, Deus sabe o que ele quer, onde ele quer te colocar e como ele quer te colocar, né? Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, é a vontade dele que acontece. Então, tem que ser tudo, gente. Você vai escrever uma música? É para Deus. Eu vou vir aqui no podcast, eu sei que era propósito de Deus. Não era só para conversar, era um propósito. Eu vou tocar no acampamento semana que vem? Sim. É um propósito. Eu vou escrever um projeto para um DVD do ano que vem? É um propósito. É isso que a gente tem que ter em mente, sabe? Assim, é tudo pro reino de Deus. Porque bandas seculares é o que mais tem tocando, em barzinho, show. Isso já é demais. Então, esse desafio para nós, como igreja, é termos um ministério e sabermos que é o reino de Deus. Temos que focar nisso. E o termômetro não pode ser aquilo que eu já falei, de visibilidade, fama, entendeu? Não é porque é o meio cristão que não vai ter muitas dificuldades, não vai ter oferecimento de droga, de álcool, de alguma coisa. Tem. E vamos supor, você no caso tocava uma vida paralela, vamos dizer assim, entre aspas, né? Não que seja ruim, mas é uma vida normal, você trabalhava e tal, você tinha... O seu sustento não é o mergulhar, seu maior sustento é o seu trabalho ali, circular, tudo. E para uma pessoa que vai tocar isso sozinho, né, vamos supor, vai tocar só a banda, vai viver daquela renda. As tentações eu acho que pesa. Muito. Como é que você vê isso? Não, eu vejo que a vida do músico, como eu falei, é difícil. São muitos desafios. Então, se o cara toca no gospel, às vezes, vamos tocar num show aqui, vamos tocar numa balada, vamos tocar eu te né? pago tanto, você tá precisando. Eu preciso da paga. Eu acredito muito na profissão, assim, acho que tem que ser valorizado. Eu acho que como igreja, a gente precisa valorizar os músicos, né? O cara estuda tanto tempo, o cara investe no equipamento, o cara gasta 10, 15 mil num pedal, numa guitarra, né? Então, assim, há anos de estudo também. Então, eu acho que tem que ser valorizado, né? Eu sou a favor, assim, você tem que ser uma pessoa que se organize e que faça tudo pro reino de Deus. Tá? Eu não consigo me ver tocando na igreja e tocando numa balada. Eu não consigo, né? Eu respeito quem faça isso, são escolhas. Mas eu não consigo, sabe? Assim, se eu fosse um músico que né, eu sou batera e toco aqui, eu vou tocar nesse culto amanhã, amanhã eu toco sei lá, num carnaval. Eu não acho que eu não consigo misturar. Não consigo servir a dois senhores. Eu não consigo ter esse tipo de pensamento. Eu respeito, como eu falei, tenho amigos meus que são músicos que fazem isso. Eu respeito. Porque cada um sabe de si, cada um sabe os seus boletos que tem para pagar, né? Então por isso que eu não quis ter esse risco de, talvez, pega uma pandemia como essa, talvez muitos músicos, né, passaram situações difíceis, né, de viver só de evento, viver só de show. Sim. E aí, como faz? Então, não tinha mais evento, não tinha mais nada. E... Dá aula online de música, dando aula online, então assim, é muito desafiador mesmo, né? Então, eu não julgo, mas eu acho que tente de alguma maneira criar trabalhos que, além de ser músico, vou dar aula, vou criar um curso online, vou dar aula na minha igreja, vou tocar com o ministério, vou tem tocar outras alternativas, né? Toca com... Eu tenho amigos meus que tocam com várias bandas diferentes do gospel. Toca com um, com outro e vai fazendo a sua vida, né? Então, acho que dá pra fazer. É um desafio. Eu já tive esse sentimento, assim, de, vou abrir mão de tudo pra música, né? Algo que eu ainda tenho aqui dentro. Mas eu ainda sou muito pé no chão. E eu consigo conciliar as duas coisas. Consigo me organizar, né? Aí chega um momento que eu não sei o que fazer, assim, Deus, a gente vai vendo o que faz, mas... Quando for o tocar de Deus, quando Deus falar assim, não, agora é o momento... Muito natural, tem que ser muito... Mas você sente que se chegasse um tempo assim que Deus pedisse o teu trabalho, você em paz tomaria a decisão? Tranquilo. Não tenho problema com isso. Isso é uma coisa que pra mim é muito bem resolvido. Se Deus falasse comigo, se fosse uma coisa muito... Tranquilo, eu abro mão. Mas hoje eu tô muito pé no chão. Os meninos da banda, na verdade, no meu lugar, ninguém vive 100% disso. Todo mundo trabalha. Então, um é advogado, outro é gerente financeiro, outro trabalha com eletrônica, eu sou gerente comercial, o outro trabalha numa empresa. Então, assim, todo mundo tem a sua vida paralela, né? Só que, assim, dedicação muito no mergulhar. Então, há uma dedicação muito grande. Virei a chave do trabalho é mergulhar. É uma dedicação muito grande, né? Então, por isso que hoje eu busco centralizar todo o meu ministério nesse projeto para ter um tempo saudável para cuidar da banda, sabe? Sim. É muito importante ter esse tempo, mas muito, muito, muito legal a visão e a visão que vocês têm de realmente ter trabalhos circulares, ter
ter as suas coisas e aí fica meio que um bebezinho ali. Vocês não veem aquilo como um jeito de ganhar dinheiro, alguma coisa, mas sim viver o propósito. É. E isso é muito... É difícil, principalmente quando vai começando a ir pro mainstream, vai ficando mais complicado. E pelo menos o dinheiro que vocês vão conseguindo fazer, vocês vão conseguindo abençoar outras pessoas, ir em outros lugares, né? Num lugar que não consegue pagar pra você estar lá, você consegue falar, não, eu cubro os custos e eu vou lá ministrar pra vocês. Isso, Então vocês... E isso não volta vazio, a palavra de Deus não volta vazia, o plantar não volta vazio, se não vem financeiramente, porque muitas vezes vem financeiramente quando você abençoa alguém financeiramente, né? Porque fala de Sim. multiplicar 100 por 1, mas muitas vezes vai vir uma história, pô, aquele dia você ministrou em tal lugar, e às vezes, pô, aquele lugar eu nem recebi pra estar lá. Exato. Pô, aquilo lá foi Jesus que colocou no meu coração. É isso. E é isso muito importante, e é isso, por isso que eu falo muito do Diego, que eu agradeço muito ele por estar nesse projeto com a gente, porque ele, Real, mano. ele acreditou nesse projeto e falou, não, eu vou fazer assim, vou fazer do jeito que eu faço pro Carlos Alberto. Ele não falou assim, não vou fazer menos pra vocês. Entendeu? E eu tenho certeza que vocês não falam assim, não, eu vou com a minha guitarra mais barata. Não. Não É vou, isso aí. eu vou tocar mais ou menos, eu não vou ensaiar pra estar lá, vamos supor, no acampamento com a gente que você vai estar lá. E eu creio nisso. E isso não volta vazio, e se for do propósito de Deus, colocar você no ministério, continuar 100% totalmente focado, ele vai suprir, vai ganhar 4 Grammy. Amém, E aí recebo. Vai indo. Então, Olha hoje eu tô o cara da profecia. Você tá o cara do Grammy, Você tá né? Eu tô o cara do profetizando, Grammy, é. o cara do Tá Grammy. profetizando, né? Não, se puder, quando ele estiver lá, fala, pô, o Davi profetizou, né? Vou lembrar. É. Da vida, Vou lembrar, né? obrigado Já pelas falei pro orações. Azaf, já falei. Já falou isso pra ele? Se Já ganhar falei, lá, ele vai ó, falar, né? fui eu que É profetizei. tudo por causa do Daniel. Não foi, você não teve mérito nenhum, entendeu? É Aquele, o Davi. foi, você só ganhou o Grammy por causa de mim. Entendi, foi a Até profecia. porque você É. vai apresentar o Grammy, pronto. E, se Deus Você vai se quiser, apresentar. Imagina, você lá em Las Vegas, Não, você é do jeito louco, que o cara hein? tá falando. Ladies and gentlemen. Ladies and Cê é gentlemen, louco. I can talk about the mergulhar. Nossa, velho, você tem futuro já no inglês, dá aula de The inglês aí. ó. swim. The swim. Não, Não, the dive, não, tem que falar o mergulhar. como Pra Dive, né, Sheila? que Não, o nós Brenner é era professor de brasileiro. inglês. Vamos lá, professor. É Mergulhar teacher em in inglês? Regulation. É dive? Não, é dive. É dive, né? Mergulhar é Obrigado. dive. É dive que eu sei no Pokémon. Joga Pokémon? É. Você joga Pokémon? Pokémon. Nossa. Não, Eu joguei um tempo já, mas não jogo A mais. gente dá um... Eu me converti, eu não jogo Um mais. Pokémon GO? Não. Pokémon GO, né, que você joga assim? Não. Pokémon de Pô, 3DS. você deve ser o Nintendo. cara do Pokémon GO, porque vocês viajam pra todo lugar. Não você é, deve ter qualquer seria fácil, Pokémon, né? Seria fácil, né? Nossa, Não, mas já agora, joguei, mas... Esse parênteses aqui é... Mano, você deve... No avião... Ah, não, porque No avião não- você é, derruba o no avião, avião né, não mano? pode. Só, No avião só, não pode. só, então só o não faz Charizard sentido. você pega assim. Só- Inclusive, eu tava no avião, eu nem consegui. Eu tava terminando de assistir o 3º episódio, eu nem consegui assistir porque eu tava num voo vindo pra cá. Aí perdeu o sinal. Não, mas não até pode, aí né? nada que um download... Mas tem Wi-Fi, tem avião que tem Wi-Fi, né? Eu Não acho tinha. eu acho que tem alguns que tem que pagar. Eu acho que nesse Ah, caso tem- que eu tava, Tá certo. tinha que pagar Não, aí. não. Ficou um pouquinho mais Não, custo não dá, complicado. tá certo. Tem que É. economizar, né? A gente assiste Você depois. Você quer casar, né? Então tem que economizar, né? Aí, ó, viu? Aí, ó, tá Profeta aí, profetizando Sheila. também. Agora foi o profeta Pô, aqui, falando ó. em casamento, o Di falou pra eu te perguntar sobre o teu pedido de casamento, velho. Olha aí, Sheila. Você lembra? Ela não acreditou, não, quando eu pedi. Mas Sério? você fica assim, Mas vocês namoraram por muito tempo? 4 por isso? anos só. Pouco, vai. Pra quem namorou 10 anos aí, os amigos meus aí, não vou falar nada, né? O Diego namorou 10 anos. Cara, você não tem vergonha na Como eu cara, falei, o velho. pastor Gadelha falou assim pra mim: quantos anos 8 que pra vocês 10 é acham que é pouco. saudável de namoro? Eu falei, 2, 3 anos. É. Aí, ó. Diegão, Deus, enrolou, hein, velho, mano? 8 anos. Enrolou, mano. 8 anos porque, meu, pensa. Quando eu falava com 12. Tinha 12 anos namorando. Ela tinha 12 anos ou ele? Ela tinha 18. Aí... Ela é Você mais tinha velha? 15. Ela é mais velha que você? Não, mesma idade. Ah, É a então. mesma idade, né? Você perguntou do que você falou de Do namoro? pedido de Do casamento. pedido. Verdade. perguntou do pedido. Cara, então, eu sempre fui um cara muito criativo. Então, assim, eu sempre quis fazer coisas diferentes. Falei, onde eu pedi casamento da Sheila? Eu quero... Se for me complicar, não conta. Não, é de boa. Ah, então tá Mas, bom. não, foi leve, eu achei. Mas não, teve amigo meu que entrou no mar lá e pediu casamento dentro da água pra menina. Ah, não, esquece. Desse Continua. nível assim, não. Tá bom, Mas tá bom, eu sempre quis pode ser ir. criativo. Conta. Aí, não, assim, eu achei que foi legal, mas não foi tão assim. Eu fui cantar num programa da Renascer, num programa Clipe Gospel, sei lá. Aí, eu falei, vou pedir em casamento aqui. Aí como é que tá a banda? Aqui? Vou pedir no final do programa. Aí eu liguei pra irmã dela no intervalo, falei, ô irmã da Sheila, Shirley, seguinte, ó, fala pra ela assistir TV, ela não tá nem vendo o programa, ela não me acompanha. Ah, você acompanhou bem. Assiste aí.
Ela falou pra ela, enfim, ela começou a assistir. Aí no final, queria agradecer o mergulhar aqui, né, fala suas redes sociais aqui, convite. Falei, peraí, antes de falar, eu queria olhar pra essa câmera aqui. Aí a plateia, aí eu falei, Sheila, tô aqui na frente de todo mundo, meus amigos aqui, não sei o quê. Você quer casar comigo? Aí todo mundo, no programa. Aí eu pedi pra irmã dela filmar, né? Eu fiz uma montagem lá, mas ela não acreditou. Ela tava secando o cabelo assim, e ela tipo dando risada. Nada a ver, mas eu aceito, mas nada a ver. E eu, velho, eu fiquei triste. Mas enfim, aí foi assim que eu pedi. você vê. Assim, não foi nada, nossa, meu Deus, porque normalmente o cara, Não, né? não, mas não é possível eu fazer isso. Então, a gente, entendeu? Não é que é impossível, né? Não sei, mas acho Mas que dá pra não- você ir no programa, sei lá. Dá pra ir no Dá. programa. Mas eu tô dizendo assim, é meio que. Não entendi, Então tá bom. A galera vai no Obrigado. restaurante, se Não ajoelha, me dá uma complicou. taça, vendendo um bolo, sei lá, tira do cabelo, Coloca na pipoca. da pipoca, sei lá. Aí eu falei, não quero fazer esse negócio do restaurante, eu Não, quero diferente, ó, sabe? Quem sabe, quando eu fizer um episódio ao vivo, a gente pode fazer, pode ser aqui não. Olha, Mas já. tá avisando, Você já cara, contou a aí. surpresa, agora Ai, não perdeu, pode agora não falar. pode Pronto, mais. o vai episódio ter ao ao vivo já vivo, sabe. né? Agora Já- ele vai ter que pedir em casamento. Não, não vou também, mas pedir, também eu vou mudar agora. Vai mudar a ideia? Muda. É uma pista. Tem um monte de Agora- ideia. Eu já vi em shows, os caras pedindo um show do Coldplay, sei lá, os caras pedem um monte de coisa. Você viu um que eu acho que foi do... Aquele que era do One Direction lá, o mais famosinho, que fez o Watermelon Sugar. Zion. Que é o Harry Harry Styles. Styles. O cara, no meio do show dele, ele falou, posso cantar uma música pra minha girlfriend lá? Digníssima. Aí ele foi lá... Ele pediu no A show Dona dele? Maria. Aí o Harry olhou assim, ele falou, deixa eu... Aí ele falou, fulana e tal... Nossa. Quer cantar comigo? No meio do show, assim, com Não. todo mundo. No show do Harry Styles deve ter, sei lá, 1 milhão de Lotado, pessoas. né? Estádio Absurdo. lotado. Foi uma da hora, velho. Ah, lembrando, a Alessandra não ia gostar disso. Se eu Por quê? fizesse isso no meio de um show. Ela é envergonhada. Ah, tímida? Ela ia ficar muito brava e ela ia falar não, Porque você fez isso. só porque eu fiz isso. Aí eu ia ter que ficar um mês triste lá. Ou em casa de falando. conversa. Aí Ah. ela ia ter que pedir desculpa, falar, não, amor, eu sei que você não gosta, tal, entendeu? Então nem É. sempre, o que é agradável nem é sempre pra todo Vai numas mundo, ideias né? criativas, sei lá. Talvez no vagão do metrô, quando o cara vai anunciar a próxima estação, você vai no microfone pra gente falar alguma coisa. Não, vamos voltar a falar mal Ou tá do no, Diego, pra- vocês estão tá no me shopping, na complicando praça de aqui. alimentação lá, tá você complicando pede. o Então, Diego, Não, ele quer o falar mal Diego do ficou Diego. 10 anos namorando Ó, Diego, de novo. que isso não seja um exemplo, ó, pra você que tá aí nos acompanhando, não é um exemplo namorar por 10 anos, Sim, tá? Mas com toda Tá, gente? sinceridade, Tá, o gente? José... Foi José? Se eu fosse morar num barraco, quem com 18 anos, quem que tinha dinheiro? Caramba, que tenho desabafa, hein? 21, Desabafa, agora você viu vocês- que desabafa, hein? Pô, Não, mas 18 anos você namorou 8. A gente esperou tá 26 pra tomar Ô, com casa, quantos anos você velho. casou? Quantos anos ele casou? Você é padrinho dele, né? 26, né, Diego? Casou com 26. Eu fui padrinho do Thiago, o Thiago foi meu padrinho, e todo mundo foi padrinho de todo mundo. É? Caramba, É verdade, velho. Diego. Que legal. Ele te deu o que de presente, Diego? A Nada. gente fez uma troca. Ninguém deu nada pro outro. Eu não queria gastar, ele também não queria gastar, então ninguém dá nada, acabou. A gente é amigo assim, mano, a gente é amigo raiz. Daqui a 15 dias foi o meu, né? A gente casou no mesmo mês, entendeu? Ah. Nossa, que divertido. Então a velho. gente tá- Demora Aí vocês- 10 anos pra casar Aí escolhe e o mesmo ainda mês. estraga a sua Nossa, data. velho. É. Ah, eu vou fazer isso mesmo porque é o mês do Caraca, Thiago. velho. Ô, Sheila, você não ficou brava com o Diego, não? Ah, que As bom. noivas, nossa, É, adoravam, não, né? ai, Mas foi um então- período que a galera casou tudo na mesma época. Então a gente falou, meu, estamos gastando, você também tá gastando, então tá tudo certo. Tá. Tamo junto, foi assim, segue o barco. Mas todo mundo ficou bem, acho que melhorou de vida com essa idade, entre 25 e 26, foi porque a gente conseguiu as coisas. Mas antes não tinha como. Mas você Quando considera... que você deixou de ser baixista e você foi ser técnico? Não vou entrar nesse assunto. É, depois a gente... Ah, tá Eu não bom. vou um dia a contar, gente não, eu faz, vou um dia contar. a gente Um dia eu conto essa pergunta. história. Mas você considera assim, todo mundo que passou aqui falou que depois que casou, foi um divisor de águas na vida da pessoa. Não na carreira, mas na vida. Em amadurecimento. Em amadurecimento, em caráter, né? tudo. Como é que foi pra você assim? Ah, beleza, casei, tem uma banda, tem do nada, tem o propósito de Deus e vem um ministério ainda maior do que o que você tinha. É outra chave que se vira na vida. Você vira outra pessoa. É isso mesmo. É a maturidade, é a responsabilidade. Saber que quando você mora com seus pais, assim, talvez você ajude uma coisa ou outra, dependendo. Mas a responsabilidade não é sua, né? Das contas, da casa. É os seus pais. Você tá ali vivendo com eles. Pensa que você saiu de casa, meu, a resposta é sua. Tudo que você faz ou não faz é uma responsabilidade sua. A louça que você vai deixar lá, ela vai acumular lá. Aquilo que você não faz. Então, assim, é uma outra fase. E aí vem a maturidade. A maturidade meu, é uma coisa muito doida, assim, que você percebe quando você está vivendo. Quando vem os boletos, quando vem a responsabilidade, quando
você tá passando mal e tá você e sua esposa, tipo, eu já tive crise de pedra no rim, assim, de madrugada, ela me levava. Ai, Tipo assim, coisas de vida adulta, de casal, que você tem que se virar, meu. Tem que resolver. Tá, tem um boleto pra pagar, vamos dar um jeito. É isso. Então, é uma fase nova na vida, mas assim, é um divisor de águas, vale muito a pena. Pô, cara, você realmente muda. O Thiago casou em 2016, não é mais o mesmo hoje. Eu mudei muito mesmo. Tô muito diferente, a forma de pensar, a forma de agir, a minha maturidade, a forma que eu enfrento as minhas lutas. Talvez se eu tivesse enfrentado esse câncer do meu pai antes de casar, talvez, eu estaria lidado de uma outra maneira, não sei. Hoje eu tô muito mais adulto, muito mais maduro, com muito mais... Sabendo que eu tenho as minhas responsabilidades, sabe assim? E eu tenho que cuidar dela. Né? Ela cuida de mim, eu cuido dela. A gente tem essa forma de se respeitar muito, de ter uma vida muito equilibrada, não é só a vontade do Thiago, não é só a vontade da Sheila, é os dois juntos. A gente constrói uma vida junto, a gente pensa junto, a gente decide tudo junto e a gente tá muito bem assim, né? Então, mas vale muito a pena. Então eu indico aí pra você que tá namorando, você que vai namorar ainda, tá namorando também. Tô namorando. Então, profetiza a namorada, uma Tem varoa que pra você, logo profetizar mais a vai chegar namorada. aí. Calma, Não, patrão, pode namorar, patrão. não tem problema não. Oh, meu Deus. Não, Profetizo. só tem que... Ele ainda... Acho que já tá trabalhando, né? Já Não, tá trabalhando. tô. Já, É, então, eu indico pra quem trabalha, tá? Namorar sem trabalhar é difícil, né? não é Aí- uma coisa assim. Tem que- Dá nem pra não, pedir a Não, pizza, legal, né, né? meu? Quer pedir Não, uma pelo amor pizza, de pai? Deus, você Tem, pediu pix tem pro 30 pai. segundos. Ô, Pai. papai, faz um pix pra Pai, mim pra eu levar a Cara, namorada preciso pra comprar um passear, né? presente pra minha namorada, deixa. Aí é meio... Pai, paga é meio- pipoca no Cinemark Imagina. pra minha namorada, por favor. Imagina. Do lado ainda, Não, na ligação. acontece, isso acontece. Não, já fiz isso, Nada que seja ruim, Não, assim. não. Mas também não é bom. É. Se foi uma pregação que eu tive que eu tava aqui com o Gadeira e tal, tava falando sobre namoro, e todas essas discussões a gente falou. O ideal é estar namorando, o ideal é ser um pouquinho mais velho, não ficar namorando muito na adolescência, essas coisas, tudo tal. Mas tudo tá no tempo de Deus, tem gente aí que conheceu, era criança e se casou, né? Teve Exato. 10 anos de namoro. Nossa, tudo isso, velho. 10 15 anos anos. de namoro. Uma década, né, pensa assim, uma década. Uma década. Década. Enrolando. Mano, a gente tá em 2022. Imagina, em 2012, cara. Década. 2012 não tinha rolado nem 7x1. Nossa, que Não. fita, hein, Diego? Você É, viveu meu. uma era. É uma era. Uma década. Não, ele casou Parabéns, em 2016. Depois da Copa do 2008 Mundo. Pra 2016. Foi. Caramba, olha. Enfim, né? A vida é assim. Hoje a gente já tinha combinado A que senhorita Rio. Eles E é pediram, uma Diego, eles pediram de eu falar de você, batalhadora, cara. hoje... Eles pediram pra falar do Diego, entendeu? Não, ele falou, hoje o episódio tem que ser mais resenha, a gente vai ter que dar umas risadas, tá? Pode Pô, não perguntar tem como, as não tem como, Thiago, histórias, não tem como ser tal. sério. Aí eu falei assim, não, beleza, eu não tava acreditando tanto assim, eu vou com a minha... Vai na moral, eu né? vou Vai na de moral, boa. vou na moral. Beleza, acho que ele deve ser muito simpático, mas acho que ele não vai Nossa, pelo soltar amor de Deus, tanto a assim. galera do mergulhar, então, os caras devem se aloprar, né, velho? Não, fora da A câmera. galera é mais séria. Eu sou mais resenha, assim. É? Os meninos são mais sérios e tal. Vai se juntar aí o Jean, O Jean, ele gosta de zoar, assim. Ele é sério, mas ele gosta de brincar. mas quando eu tô junto. Com o Diego ele tem um poder, assim, tipo uma fusão do Goku com o Trunks lá. Com o Vegeta. Godita lá, Não, eles viram outro Você personagem. tinha que ver, é que hoje não tá o segundo filho do Diego, né? Ele tem 2. Tem ele Ele e tem mais dois outro. Ele e o filhos. Lucas. Tem o Breno e o Lucas. O Brenner e o Lucas. Mano. Aí quando tá os 3, É absurdo. Não meu, rola. parece pai e filho. A gente acaba a gravação, ô pai, me leva no McDonald's, me leva no BK, eu quero comer um pastel. Igual É criança. mesmo, velho? E eu não... Mano, fala quando eu tô passando. Ele é o VR humano. Assim, na rua, assim, ó. Ele paga Fala, tudo. ó, vê um VR, um cartão do VR, assim, com o braço, assim, andando assim na rua, assim. O ó. VR, mano. E ele não é o, Por que, Diego? o pai chatão. Não, ele briga com os moleques. E ele não é o fica papai brigando. chatão que fala na volta a gente compra. Ele vai lá mesmo. Não, Compra ele- mesmo. Não, ele fica, Olha. ele fica bravo, aí ele começa a brigar com os meninos, aí depois ele vai lá, apaga, aí ele fala, vamos lá. Eu, obviamente, eu não fui, Luanzinho porque deve tá que é com inveja mancada até. também, né? Ficar comendo nas costas dele, mas hoje ele falou que vai pagar o almoço pra todo mundo. Tá pago então, Diego. Ele Tô esperando. vai. Ó, Pago. tem o Mac E da agora- Copa do Mundo aí agora, eu ele quero é lanche um do menino Mac. SBT, Não, né? ele é quase Ele um... tá importante, tá Não, ele pode importante. precisar um pouquinho de companhia já, sei lá. É, Pode ter cultura, pode ser. mas cara, mano, Mas isso, mano, foi muito bom conversar com você. muito louco, bom, velho. valeu. Sério. Satisfação mesmo. Muito grato por você também ter topado, fazer parte disso tudo. E é isso, mano. Tipo, essa nossa proposta é realmente ser algo leve, algo feliz, algo, tipo, pra realmente conhecer, além de uma carreira, além dessa parada musical, conhecer realmente o Thiago. Até coisas que as pessoas nem sabiam, né? Pode escrever.
pra descascar o Foi até uma Diego, dúvida, né, que pra a gente tinha, descascar vamos todo trazer o mundo. Thiago. A gente vai falar do mergulhar, vai falar do Fala Thiago. só do mergulhar, fala... Aí a gente falou, vai ter que ser uma mescla Vamos dos mesclar, Tem que né? mesclar, velho, porque ser totalmente profissional também não é uma parada da hora, sabe? Sim. E também não, ia fugir um pouco do nosso propósito. Nosso propósito Ia ser não é uma falar com mesmice. música. Tudo bem que a gente trouxe Trouxe caras da músicos, né? música, mas tudo bem, é só mais mano, mas era um ser uma coisa, testemunho. tipo, fora do normal. Porque é muito fácil a mesma pessoa chegar e falar um script que já deve ter falado pra todo mundo, mas não, é realmente essa outra uma proposta. E mais, A fundo, conhecer realmente mais a mergulhar pessoa. na sua história, Sim. né? Não, eu fico muito feliz pelo convite, por esse tempo. Eu adoro participar de podcast, de conversa, assim, eu sempre topo os projetos que me chamam. Eu fico muito feliz, cara, porque assim, são outras gerações, né? Eu tenho 33 e eu me considero de uma geração um pouquinho mais da frente de vocês, né? De um pouco mais velho. Então eu fico feliz em ver um cara de 18, você tem quanto? 20 e pouco? 21. 21, a galera jovem dessa geração está ativo, fazendo projetos que alcancem outras pessoas. Então, parabéns pela iniciativa, pelo podcast, que mais e mais pessoas sejam alcançadas Amém. através de vocês, Total. sabe? Da galera que tá participando. Tenho certeza que vai alcançar muita gente, muitas pessoas serão alcançadas e que Deus conduza vocês, Amém. tá bom? Tamo junto e eu tô aqui orando por vocês. Total. Viu? E aí lá na frente você pode falar que você foi um dos primeiros. Não, tamo Aí, junto, ó, viu? demorou. Me chama novas. Ó, chama a galera do Mergulhar aqui, a banda toda. A gente vai trazer Vamos marcar mais aí, a gente traz um gente. violão, faz um podcast musical aqui. Caramba, Não, ainda verdade, tem. velho. Deixa. Quando a gente finalizar aqui, a gente conta um pouquinho do que a gente planeja Demorou. pro ano que vem, tá? Total. Vai Bora. vir muita coisa nova. E o que eu acho que, assim, acho que você tem uma mensagem muito, muito interessante. Não sei se você tenha já pensado, mas uma coisa assim que você pode deixar para essa geração, para alguém que tá ou seguindo os seus passos, ou seguindo algum outro propósito, né? Porque hoje a gente falou, sim, do propósito da banda Mergulhar, mas eu acho que o que você falou, ele é para todos os propósitos que Deus colocar na sua vida. Uhum. O seu exemplo foi muito musical? Foi. Mas foi um exemplo de perseverança, como o Pedro tinha falado e como você falou. O que você deixa para essa geração, para essas pessoas que estão nos assistindo? Aí você pode até falar com aquela câmera lá, direitinho e bonitinho. Gente, o que eu falo para vocês assim não deixe que as dificuldades, aquilo que te impede talvez de realizar seus sonhos façam que você desista, né? O que eu compartilho com vocês dois aqui, com a galera que tá aqui atrás no bastidor e que vai assistir esse vídeo continue, confie no Senhor, saiba quem foi que te chamou. Quem chamou você não foi os homens, não foram as pessoas, mas o propósito maior é de Deus na sua vida. Então, olha para Cristo, olha para aquele alvo que é Jesus Cristo, é Ele que nos capacitou, é Ele que nos dá o dom da vida, é Ele que nos capacita mesmo para estarmos aqui. Então, continua firme no seu propósito, não desista, peça ajuda do seu pastor, peça ajuda do seu amigo músico, peça ajuda qual é o seu propósito, se eu sou missionário, se eu sou um cantor, se eu sou um músico, se eu quero ser um pastor, enfim. Dê o seu melhor, se dedique naquilo que você quer e acredite. Só você pode acreditar naquilo que está no seu coração. Isso é uma coisa muito pessoal. Deus vai falar com você e tal, mas você é o único que vai acreditar naquilo que está no teu coração. Você é o único que vai falar assim, olha, eu quero ter um podcast e ele vai dar certo. São vocês. Eu quero que a banda cresça, que dê certo, que o reino seja propagado. Somos nós. Então assim, é acreditar naquilo que está no seu coração. E os nãos virão, as portas vão se fechar, mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Amém. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Isso não muda. É a palavra de Deus. Ele é o Deus que abre a porta. Estou quase pregando aqui. Ele é Deus que abre a porta e homem nenhum pode fechar. Então esse é o nosso sentimento desses 14 anos de estrada. Continue no seu propósito, foque em Deus, se dedique, estude e tenha certeza que não é onde você vai chegar, mas é o caminho que você está chegando para conseguir cada vez mais levar o reino de Deus. Ele falou o versículo que o pastor Ivener entendeu o chamado dele. Que o Deus é... Pô, que impressionante essa congruência, né, velho? É isso aí, Mas mano. real, Deus mano. tem boa obra, peraí. Deixa eu... Aquele que Aquele começou a Aquele que boa começou a boa Aquele obra. que começou a boa- Fernandinho, aquele que começou a obra. Também, verdade. Mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel. A boa obra começou. O podcast começou, o Mergulhar começou, a Igreja Batista... A gente começou esse projeto e ele é fiel para cumprir os propósitos deles nas nossas vidas. Não é o que o Thiago quer, o que vocês querem. Você entende? Assim, é algo muito Sim, de sim. Deus mesmo. Então as coisas vão acontecendo e o caminho é esse. Continue. Ah, mas a galera não tá... Ah, mas tá difícil. Ah, mas não tem patrocinador, não tem ajuda. Meu,
continua. Deus vai abrir portas, Deus vai preparar. A gente acabou de zoar nosso patrocinador, né? Então eu pensaria de novo. Ele já esqueceu. O Diego nem lembra mais. Ele nem lembra. Ele esquece rápido. Espero que esquece tenha rápido, uma graças a sexta Deus. edição, né? Porque aí já era. Mas Tô é isso, brincando. rapaziada. Obrigado pelo mano. convite. Muito Tamo obrigado. junto. Eu me sinto em Obrigado, casa pessoal. aqui. Acho que é a 4ª vez que eu tô aqui. Então, assim, eu tô muito à vontade. E tamo junto. Deus abençoe E vocês. essa semana ainda, né? Dia 11. Mas e a aí você gente tá junto. falando num outro tempo, É, né? tô Que vai falando no outro postar tempo. E a diferente. gente vai O pretérito perfeito, mais que perfeito. É, mais que perfeito do passado do pretérito do Na passado. escola. É isso aí, mano. Muito obrigado, Pedrão. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado, gente, Muito que tá obrigado. acompanhando A gente já vai cumprimentar. esse podcast Foi um prazer. maravilhoso. Que Deus toque nos seus corações. É isso aí. Muito obrigado você que assistiu até aqui e fique ligado pra mais. Valeu! Valeu.